E aí, pessoal, Ayrton Rocha mais uma vez com vocês no Fora do Ninho Brasil. Lembrando para vocês que se vocês têm parentes, amigos que moram fora do Brasil, tiveram alguma experiência fora, com intercâmbio, trabalhando, morando fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, pode entrar em contato com a gente. Se você quiser ver a história deles contado aqui, entre em contato com a gente agenda com todo prazer e coloca a história aqui para a pessoa, né? Viajar na experiência da pessoa. E lembrando, curte nosso canal, compartilha e se inscreva. Não esqueça, tá? Se inscreva aí no canal, dá aquela força legal pra gente. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito bacana para vocês. E essa pessoa, cara, deve ter um clone, porque ele faz tanta coisa que com certeza ele tem um clone. Direto de Genebra. Leonardo, deixa eu chamar o Leonardo aqui no estúdio. E aí, Leonardo, tudo bem? Olá, Ayrton, tudo jóia? Beleza, querido? Se apresenta para o pessoal aí, Leonardo. Conta aí quem você é e de que lugar do Brasil você era. Então, quero primeiramente saudar aí todos os seus ouvintes, né, os telespectadores aí do Fora do Ninho. Então, agradecer aí o carinho, a abertura, a oportunidade de estar aqui. Então, agradecer pela audiência do seu trabalho e agradecer a oportunidade. Eu que Eu sou, agradeço, o prazer é meu. eu sou do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Niterói. Nascido e criado lá. Morei num bairro chamado Fonseca, né, onde tem uma favela chamada Vila Ipiranga. Tá? Então, cresci estudante em colégio público a vida inteira. Colégio público, faculdade pública. Pelo menos uma delas, a outra depois foi particular. E continuei minha trajetória. E hoje eu vivo em Genebra, na Suíça. Olha que bacana, cara. Você saiu da periferia do Rio e hoje está em Genebra. Genebra Exato, fica na Suíça, é isso? na Suíça, exatamente. Olha que bacana. Então me conta, cara, como aconteceu isso? Como surgiu essa ideia de você estar lá em Niterói, na periferia, né? E você, pá, vou para Genebra. Como que foi? Conta aí pra gente. Então, eu sou professor de francês, né, formado pela Tá? Universidade Federal Fluminense, a UF. E quando eu tinha a idade de 12 anos, um colega na escola, eu estudava no Hilário Ribeiro, no Fonseca, em Niterói, ele falou: Léo, vamos estudar francês? O que é isso? Eu não sabia nem o que era francês. Né? 12 anos de idade. Sim, E aí ele falou: é uma língua, igual ao inglês. Eu muito mal sabia que era inglês também, mas tudo bem, vamos lá. é. Comecei a estudar, fiz 1 ano e meio na escola, depois 4 anos de curso de francês. Aí tem até de vez em quando contato com a minha primeira professora de francês, professora Edna, Ó, que não, bacana. ela, e pronto. Quando eu estava na faixa de uns 19 anos, que eu fui fazer vestibular, eu sou católico, né? Junto com uma amiga, eu era da Renovação Carismática Católica, eu fui orar, pedir a Deus qual era a direção que ele queria para a minha vida, qual é o chamado. E junto com essa amiga orando, me veio a questão de dar aula. Ela tinha, Léo, tem uma visualização de você dando aula com uma Bíblia na mão. Olha, E aí eu falei, bom, então, dando aula com uma Bíblia na mão, francês mesmo, que era uma das minhas opções, entre sim. francês e psicologia. Cheguei a fazer vestibular, passei para as duas, comecei a ingressar nas duas faculdades. Eu ia para psicologia de manhã, na Maria Tereza, uma faculdade particular, bem em frente, atravessava a rua, estava na UF, fazia Olha, letras. Então, eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, mas aí ficou muito puxado, porque são duas faculdades que se lê muita coisa, tanto letras quanto. sim, sim, sim. Eu ainda fazia um curso de francês, fazia um monte de cursos paralelos, então eu sempre estudei muito. E aí, só que eu estava ficando, ia dormir 2, 3 horas da manhã para acordar às 7 todo dia, aí Sim. estava ficando desgastante. Aí eu tranquei psicologia e prossegui com letras. Me formei em 2000, né? Entrei em 95, me formei em 2000, 5 anos de faculdade.
E logo em seguida fiz concurso para o Estado. Na época eu não queria, meus colegas, vamos, Léo. Falei, não, esse negócio de concurso vai jogar dinheiro fora, isso tem conchavo, tem não sei o quê, Armação. armação, exatamente. Aí, não, faz. Aí o primeiro ano eu não fiz o concurso, os colegas fizeram, ninguém passou. Eu falei, viu? Eu falei. Aí no ano seguinte, chamaram. Não, vamos. Faz como experiência. Tá bom, vamos fazer. Mas nem estudei, fiz nada. E, por incrível que pareça, passei. Eram 13 vagas, eu entrei. E aí eu fui dar aula no Estado, como professor de francês, escola pública. Nossa, olha. Aí comecei a dar aula de francês numa escola pública em Volta Redonda. Em Volta Redonda. Volta Redonda fica divisa com Minas, não é isso? Isso, assim, a cidade é mais mineira que carioca, né? Mas é uma cidade que eu amo, né? Minha segunda casa, minha paixão. Então eu fui para Volta Redonda dar aula de francês. Então era uma coisa assim surreal, né? Na época, porque primeiro, né? Você não se tinha, só escutava falar aula de inglês no estado, não aula de Sim, francês. isso mesmo, sim. E Eu mesmo nunca tinha ouvido falar de outra língua além do inglês na escola pública, pelo menos aqui no estado de São então, Paulo. e aí eu comecei dando aula de francês e inovando com a criançada lá. E Era que ano que ensino foi isso? Que ano que foi isso Isso aí? foi 2002. Tá, 2002. 2002. Antes disso, eu dei aula no Seminário São José, em Niterói, para se cumprir a oração, né? Minha colega, eu vou te ver evangelizando com francês. E realmente, minha trajetória com francês sempre foi ligada à igreja, Sim. porque eu fui convidado, uma vez eu estava com a minha noiva na missa, o padre acabou a missa e veio falar comigo. Leonardo, você está estudando francês, não está? Eu falei, estou. Então, francês é a língua oficial da igreja. Então, por que que você não vem dar aula para os nossos seminaristas no Seminário São José em Niterói? Aí Ó, eu falei, eu não era nem formado ainda, eu estava no meu 7º período, uma coisa assim. sim, 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 sim. E aí ele me convidou. E aí eu falei, bom, vamos lá, mas só que eu quero uma aula diferente. Eu, sim, padre, como? Eu quero que você ensine os seminaristas a rezar em francês. Com Bíblia, Ei, terço. fácil, Aí, fácil. aí eu fiquei assim, lembra da oração? Eu com a Bíblia na mão, ensinando? Sim, sim, sim. Então ali eu vi a oração revelada Sim, sendo sim, concretizada. sim, a revelação mesmo, foi revelada. Exatamente. E pronto. Comecei atuando como professor de francês no seminário, fiquei 3 anos no Seminário São José. Quando eu passei para esse concurso do Estado, eu mudo para Volta Redonda. Aí eu largo tudo, vou morar em Volta Redonda. Certo? E fico em Volta Redonda 3 anos, exatamente. Aí Deus manda eu voltar para Niterói. Na época eu não queria muito, porque eu já estava com uma vida engatilhada em Volta Redonda. Sim. E aí eu volto, né? A gente obedece. Então eu volto. Deus falou, a gente obedece. Gostando ou não gostando, a gente obedece. Sim. E voltei para Niterói. Foi um período. Eu comecei a entender o porquê da minha volta, porque minha mãe e a minha avó adoeceram, né? Eu fui criado pela minha avó. Eu morava minha mãe em frente. Era Aham, casa, minha casa, né? Favela era um sobrado em frente ao outro, só atravessava a rua. certo. De um lado da rua morava eu com os meus avós maternos, do Tá, outro lado, meus pais em cima com a minha irmã e meus avós paternos embaixo com o meu irmão. Então eu tá. convivi com meus 4 avós até os 19 anos. Tive uma boa convivência com todos Bem eles, próximo, os avós, os pais, né? todos juntos. Minha família é muito pequenininha, então a gente sempre foi uma família muito unida. Certo. Então a gente
eu cresci junto, tendo os 4 avós, vendo diariamente. Aham. E ainda tinha os avós dos meus primos, que a gente chamava de avô e avó também. Então, eu tive o privilégio de ter 6 avós, Aham. né, até os 19 anos. E aí, tá. Me formei, trabalhei em Niterói, fui coordenador pedagógico no Aurelino Leal, com um colégio tradicional em Niterói, escola pública. Foi quando a minha mãe faleceu, né? Logo em seguida, um ano depois, minha avó faleceu, porque ela não aceitou a morte da filha. Então foram 2 perdas assim bem pesadas. Mas o trabalho sempre me ajudou muito também, a fé. Foi quando a situação em Niterói um pouco violento, né? Como eu morava na favela, eu mudei para o centro da cidade, porque eu tive um Aham. amigo de infância que foi morto lá na favela, porque Nossa, se envolveu com drogas, sim. e acabou que eu que fui reconhecer o corpo, porque na época, o que a gente chama lá no Rio, em Niterói, nós chamamos de carro da linguiça. No Rio, chama-se caveirão. Era um carro da polícia à paisana que fazia a limpa na bandidagem. Né? Caveirão. Aí, Caveirão, então, para É, vocês era No Rio de Janeiro, uma caveirão gíria. é um carro que entra na favela Aham. para fazer uma limpazinha de vez em Tá, quando na sim, bandidagem. tá, Então, é um trabalho meio que paralelo da polícia. tá, entendi. Assim, para quem vive em favela, a gente conhece essa outra realidade que às vezes nem a mídia Sim, mostra. sim, Então, por viver muito isso, eu estava cansado dessa vida de violência social, né? Vou assim chamar. Eu você falei, vive tenso também, né? oi? Você vive também num tenso, num barril de Exato. pólvora, né? Qualquer coisa pode acontecer a qualquer Eu saía momento. para namorar. Chegava em casa, minha mãe nervosa, porque nem volta, tem tiroteio. Então fica na casa, Sim, dorme na casa de alguém. Então sim, tinha sempre aquela preocupação de voltar para casa e estar tendo uma troca de tiro entre as facções rivais ou a sim, polícia e a gente está ali passando. sim, E com essa perda desse amigo, eu falei: não, não quero mais morar nesse lugar, apesar de ter sido nascido e criado. Foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque eu fui reconhecer no ML o corpo, enfim, todo um processo sim, assim, doloroso. E aí eu mudei para uma casa daquela minha terceira avó, a avó dos meus primos. Fui morar na casa dela. Ela tinha na parte de trás uma construção, que era um quarto, que ela tinha feito na época para o meu primo antes de casar. E eu morei nesse quarto um tempo. Essa avó faleceu, né? E aí, quando meu tio, o filho dela, resolveu, vou vender a casa. Aí o que eu fiz? Bem, vou voltar para Volta Redonda, porque o custo de vida é mais baixo, e tá, volto para Volta Redonda. Voltei para Volta Redonda, comecei novamente na mesma escola que eu estava. E aí eu fui ocupando depois, eu fiz um concurso interno e ocupei um cargo de chefia no estado, né? certo. O orientador de gestão escolar. Eu era responsável por 8 escolas. Eu orientava 8 diretores de escola, tanto a parte administrativa quanto a parte pedagógica. Você trabalhava na diretoria de ensino? É isso, na Secretaria de Educação. Aham, E aí, ok. Quando, em 2015, uma amiga me encontra na internet, na época da renovação carismática, que a gente já não se via há mais de 20 anos, e ela me acha no Facebook. Léo, o que você está fazendo da vida e tal? Eu falei, eu estou trabalhando, dou aula, sou professor. Você é professor? Que legal! De que disciplina? Eu falei, de francês. Mas não acredito. De francês? No Brasil? Eu falei, é. Em escola pública? Eu falei, é. Ela, cara, você não acredita. Eu estou morando na Suíça. Nossa. Eu não contei uma parte mais importante. É, Por eu estudar francês, todo mundo sempre perguntou, Léo, você pensa em ir para Paris? Né? O sim, tradicional francês, sim, Paris.
Francês E Paris. verdade, Sim, eu pensava também, né? Morar em sim. Paris, é lógico. Mas eu sempre falava assim: olha, eu penso sim em morar em Paris, mas eu sei que eu vou morar na Suíça. Desde novo eu Ó, falava. E mas meus por quê? colegas perguntavam: por quê? Do nada, assim. Do nada. Por Caramba. quê? Eu falava: olha, eu não sei a resposta. Um dia eu vou saber. Mas o que você conhece da Suíça? Eu falei: nada, eu só sei que é paraíso fiscal, o povo manda dinheiro escondido, né? Os corruptos, aquela coisa toda que a gente vê na Aham, televisão. sim. Relógio, né? Um lugar de muitos relógios e tal. E chocolate. Chocolate, é isso que eu ia falar. Então, era o que eu conhecia, que eu ouvia falar da Suíça, mais nada. Quando essa amiga me encontrou e fala isso, eu fiquei assim, gente, é o local que eu sempre falei que eu ia. Sim, Tanto é a sim. prova disso que no ano 2000 eu fui para Roma, para a Jornada Mundial da Juventude com o Papa. Aí foi a primeira vez que saiu do Brasil. Isso, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Mas foi. Eu era coordenador da Secretaria Marcos, que na renovação carismática era responsável pela juventude. Certo. Então, em 2000, eu estava com 20 e pouquinho, 21, 22 anos, uma coisa assim. E eu era responsável pela juventude na minha diocese, na minha arquidiocese de Niterói, pela renovação carismática. E aí eu Certo. fui para Roma, para a Jornada Mundial da Juventude. Só que a empresa aérea que eu fui Ah, é a Swissair, uma empresa suíça. olha, já Isso. estava ligando os pontos aí do futuro. No ano 2000. Eu dentro do avião, ele pousa aqui na Suíça. Eu olho pela janela e falo assim, gente, ali fora é a Suíça. É aqui que eu vou morar um dia. Nunca esqueci essa cena. Não lembro qual foi. Se foi em Genebra ou foi em Zurique, qual era o aeroporto. Mas eu só Aham. lembro de ter falado isso. Aqui é a Suíça. É ali que eu vou morar um dia. E voltei para o Olha. Brasil depois da Jornada Mundial da Juventude. Vida seguiu. Em 2016, quando essa amiga me encontrou no Face, Aham. que ela me chama, Léo, eu moro na Suíça, você é professor de francês. Cara, aqui você vai ganhar muito dinheiro, porque o que tem de gente precisando aprender francês é muito grande. E o salário de professor de francês aqui é por volta de 7.000 francos. 7.000 francos. Quanto é isso em real? Na época dava mais de 50 mil reais por mês. Eu falei, oi? Né? Professor do Estado, do Rio de Janeiro, Sim, 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 sim. saláriozinho fuleirinha. O Franco estava aqui, estava 7-1? 5-1? Na época, nem sei, não, acho que não estava isso tudo, não. Na época estava três e É, pouco, porque quando eu tá. fiz a campanha do dólar, doe $1 da vaquinha online Sim, para poder vir. Então, eu lembro que a cotação estava 3 e pouco na tá. época. Eu sei que dava um ótimo salário, né? Para quem trabalhava em colégio público, o salário de professor de Estado do Rio de Janeiro, que é péssimo. Sim, verdade. Deixa eu perguntar uma curiosidade. Uhum, Desculpa, tá? claro. Curiosidade. Quando você foi para Roma, foi burocrático? Teve que pedir visto? Como que foi? Não, o brasileiro ele tem a oportunidade de ter uma autorização de turismo na Europa por 3 meses. Ah, sim, entendi. Então, todo país da comunidade europeia, o brasileiro ele tem direito a entrar sem precisar de visto. Uhum. Ele tem um acordo, né? O Brasil tem um acordo com a União Europeia. Então, o brasileiro ele pode ir para qualquer país da comunidade europeia por 3 meses. Não Ah, só tá. a Você comunidade só europeia, pede mas uma autorização, só é uma Schengen. autorização, é isso? Isso é automático. Ah, tá. Pelo passaporte, eles já sabem de qual Tá, nação. E aí tem nação que tem que pedir uma autorização, um visto. O certo. Brasil não. O Brasil, pelo menos, há uma previsão para 2024 precisar de um visto. Ah, Mas, tá. mas até agora não. Até agora, qualquer brasileiro que quer vir para a Europa, ele tem direito, como turista, a estar aqui por 3 meses. Certo. E lá em Roma, você chegou, a primeira vez que sai do Brasil, né? Uhum. Chegou lá, só me conta um trechinho. O que você achou?
Olha, eu cheguei em pleno verão, né, um calor, eu falei, gente, tá pior que Rio de Janeiro isso aqui, muito quente, muita gente, porque eles não esperavam a quantidade de gente, na época era o Papa João Paulo II, então Aham. foram 2,5 milhões de visitantes, era o Nossa, número da população de Roma, então dobrou a população, sim. tudo superlotado, as coisas estavam um pouco caras, porque como todo lugar tem muito turista, o pessoal Aproveita. aumenta, abusa, né? Mas foi uma experiência incrível. Eu consegui estar perto do Papa pertinho, Olha, e foi assim, é aquela coisa assim, gente, você sonhar, né? Como é que eu podia imaginar eu sair de uma favela, hoje estar em Roma, sim, sim. No Vaticano, participando por do exemplo, o Vaticano, né? Vaticano. Aham. Vaticano. O Vaticano, Eu fiquei você é católico lá perto do Papa, né, cara? muito. Então, isso era um sonho, né? E eu consegui. Sim. E eu acabei sendo tradutor da equipe que foi. Olha, que bacana. Porque, como eu sou professor de francês, e durante a jornada são 6 línguas, e uma delas é o francês. Então, era um grupo de brasileiros e eu acabei sendo o tradutor desse grupo. E Então, olha como as coisas acontecem na nossa vida, né, cara? Lá o seu amiguinho chamou você para estudar francês e que lá na frente, no futuro, isso ia te servir muito. muito, pois é. Aí, pronto, tive essa grande experiência em Roma. Depois, volto para o Brasil. Sim, Em 2022, 2002, eu vou aham. para outra Jornada Mundial da Juventude, só que no Canadá, Olha, no Canadá. em Toronto, para a cidade do Toronto. Aí eu vou também Aham. como tradutor, e aí eu participo da Jornada Mundial da Juventude em Toronto, que foi também com João Paulo II. Em 2005, eu vou para a Alemanha. O Papa João Paulo II já tinha falecido naquele ano, foi o Papa Bento XVI, Uhum. e foi justamente em Colônia, numa cidade alemã. A primeira Tá. viagem do Bento XVI para a Alemanha, depois de Papa, na cidade, né, do país dele. Eu estava lá, na Jornada Mundial da Juventude, em Colônia. Então, foi Que outra bacana. experiência magnífica. E aí, a última Jornada da Juventude que eu participei foi 2013, Aham. que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, com o Ah, Papa Francisco. eu lembro, eu lembro. Né? Então, eu também fiquei como tradutor em Volta Redonda, porque antes da jornada nós temos a semana missionária, a semana, o retiro pré-Jornada Mundial da Juventude, e aí eu fui tradutor nesses retiros que tinham uma semana antes. Tá. Então, por exemplo, em Volta Redonda teve muita missa, muita procissão, muita celebração, muita festividade para a diocese. E teve muitos turistas, principalmente da França. Aham. E aí eu fui o tradutor oficial, eu traduzia nas missas, Uhum. nos eventos. Então o bispo me chamou e eu fiquei lá no altar, junto o bispo, o padre celebrando, e eu traduzindo tudo para francês. Aquela Certo. loucura, uma jornada intensa, porque eu ficava com. Eram mais de 800 franceses para eu dar suporte, então, com tradução Muita dos gente. eventos, então, mas era uma experiência muito bacana. E aí a sua amiga a gente encontrou no Facebook e falou, ó, tô em Genebra. Vem para cá. Aí eu, no primeiro momento, eu disse não, assim, eu falei, vou pensar e tal. Aí, compartilhando com uma outra amiga, eu falei, Flávia, o nome dela é Flávia. Eu falei, Flávia, minha amiga me chamou para ir para Genebra, mas não sei, porque já tenho a minha vida aqui, professor do Estado, funcionário público, já estou com a vida. Não ganho bem, mas já com a Mas tá vida estabilizado, né? estável, estabilizada. Tá estável. Uhum. Léo, ela nem era católica, nem cristã, nada, né? Léo, eu te conheço já há muitos anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você orou? Aí eu parei, estranhei dela me fazer essa pergunta. Sim.
Aí eu falei, Flávio, por que você está perguntando isso? Cara, você sabe que eu não sou cristã, não ligo para essas coisas. Mas você é. E desde quando eu te conheço na faculdade, você sempre foi de tudo orar, perguntar a Deus. Antes de dizer não, você perguntou? Eu falei, não. Então você vai orar antes de decidir. Tá bom. Aí fui. Mas eu já fui orar, assim, eu com Deus sou meio doidinho, né? Já colocando só obstáculo. Ah, não tenho dinheiro. Ah, não conheço. É muito caro, é muito Muito longe. caro. Já tem minha vida arrumada aqui. Já tem... Minha oração foi apresentar o obstáculo. Muleta, né? Um monte de muleta. Aí pronto. Eu falei, se for da tua vontade, então é contigo. Sim. E Deus proveu tudo. Olha. Sei que essa minha amiga, ela faz aniversário no Natal, o nome dela é Natalina, e ela falou, vem para o meu aniversário. Quando foi no dia 17 de dezembro de 2016, ela me liga. Léo, você vem ou não vem? Você não deu mais notícia? Eu falei, Nath, provavelmente lá para abril, maio, porque não consegui dinheiro, não consegui nada. Esse Sim. meu aniversário já é dia 25, falta menos de 10 dias. Não tem como eu ir para o seu aniversário. Ela, tá bom. Sei que depois que eu desliguei o telefone, a vida deu uma reviravolta. Jura? Os colegas, não, vamos fazer um almoço beneficente na escola, os professores, lá em Volta Redonda. Outra, vamos fazer uma vaquinha online, vamos fazer não sei o quê. O pessoal queria se livrar de você. Queria. Fizeram um movimento. Olha Aí que bacana. meu pai chegou, não, eu te dou a passagem de avião. Olha que bacana. Preparação de Deus mesmo, né? Meu tio me deu 2 meses de hospedagem. Meus amigos, eu tenho uma família de coração em Volta Redonda, o tio, o cunhado, mas não são de sangue, não. São de coração. Eu fui professor do filho deles e aí a família me adotou. Sim, sim, sim. E eles também desembolsaram uma boa grana, que dava para pagar um mês de aluguel, dava para pagar isso. Bora. Vai. E pronto. No dia 25 de dezembro, no dia do aniversário dela, eu estava botando os pés em Genebra. Olha, cara, que legal! Eu viajei no Natal, 24. Você contou para ela ou foi surpresa? Não, eu contei para ela. Ah, tá. Faltava menos de uma semana, até porque eu tinha que ver lugar para ficar, tinha um monte de coisa. Mas vim para o aniversário dela. E aí eu chego no centro de Genebra, não sabia nada, conhecia ninguém, fui para o aniversário dela, cheguei na casa dela e tal. Passei o aniversário com ela, aí à noite ela me direcionou para a França, eu ia morar na França ao lado, porque foi onde ela encontrou um quarto e tal, e eu fui. Então, vim para Genebra. E estou aqui, desde então, como professor de francês, trabalhando na minha área. Só que não com aquele tão sonhado salário de 7 mil francos. Ela não me explicou, eu também não sabia. Também se ela tivesse falado, acho que eu não teria vindo. Que para estar aqui, eu teria que ter um documento. Legalizar. País, Legalizar né? e tal. Como eu disse lá no início, são 3 meses só. Só que eu não sabia. Eu caí de paraquedas, ela não me falou nada. E eu fui aprender a vida aqui. Desbravando, porque brasileiro é meio complicado fora do país. Brasileiro é assim. Como assim? Explica. É muito brasileiro passando a perna no outro, muita gente que, infelizmente, apronta muito. E eu vim de uma educação, de uma coisa de uma cultura de acolhida, de respeito, de palavra. Sim. Então, isso para mim sempre foi primordial. Então, eu tive que aprender, eu tive que sozinho descobrir como era viver em Genebra. Porque não tem um Sozinho documento. praticamente, né? Sozinho praticamente. Sozinho. Sem conhecer ninguém, sem um parente, sem nada. Perguntava as coisas um ou outro. Não sei.
Ah, não sei. Você tinha só uma vantagem que você falava a língua, né? Exatamente. Mas, quer dizer, uma grande vantagem, né? Porque foi o que fez toda a diferença. Sim, sim, sim. Porque aí eu comecei a estudar. Hoje eu trabalho com isso. Eu tenho um escritório de consultoria, onde eu dou suporte a imigrantes. Olha que bacana. Então, Ó, pessoal, quem precisar de suporte, de consultoria, ó, já tem aí, hein? Já tem um cara firmeza aí para auxiliar vocês. E ele vai deixar o contato dele aí no final, nós vamos colocar. Vamos, vamos dar uma força aí, entrar em contato com ele, tirar as dúvidas. Procura o Leonardo aí. Vamos lá, Leonardo. então, Aí você tem essa consultoria, né, pessoal? isso. Eu comecei, primeiro, dando aula de francês, que eu dou aula até hoje, né? Meu trabalho principal. E aí, como professor de francês, eu tenho muito contato, principalmente com a comunidade brasileira aqui, brasileira, portuguesa, o pessoal hispano, né, de língua espanhola. Sim. E eu comecei dando aula para esse povo todo. Né? O pessoal está aqui, precisa aprender a língua para trabalhar, e eu dando aula. Para você ver uma coisa engraçada, que o pessoal, quando pouca gente sabe, o pessoal assim, Léo, você trabalhou o quê? Eu trabalhei quase 2 anos no McDonald's, mas Aí, não como atendente, ah, dando aula de francês no McDonald's. jura, cara, que legal! Eu não tinha um lugar, né? Sim. Onde é que eu ia dar aula de francês? No frio, no inverno, terrível. Bom, tem um McDonald's, vamos sentar lá e fazer aula. Entendi, eu entendi, porque eu estava pensando que você dava aula para funcionários que foram Não, contratados de outra eu não nacionalidade, tinha. você ia lá ensinar os funcionários. Você usava o McDonald's como sala de aula. Ah, O jeitinho brasileiro, né? Não tinha cara, que legal. uma Isso sala. aí tem que dar um jeito, você foi inteligente. Eu ia para o McDonald's, sentava lá, pedia uma batatinha, uma coisinha, né, para estar consumindo. Tá? Passava o dia inteiro no McDonald's. Só entrava um aluno, saía outro. Entrava um aluno, saía outro. Entrava um aluno, saía outro. Os funcionários do McDonald's já me conheciam. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Porque Legal, um lugar público, seguro, né? Quente, exato, porque estava inverno lá dentro, estava quentinho. lá dentro estava quentinho. E aí eu passei quase 2 anos direto dando aula dentro do McDonald's. Acho que contrataram, né? Quase. E aí depois eu descobri uma faculdade com espaço, então eu comecei a usar o espaço da faculdade, aí eu dividia, dependendo do horário, da distância do aluno, tinha dia que eu estava no McDonald's, tinha dia que eu estava na universidade. Comecei Deixa como eu só voluntário. fazer uma observação. Uhum, Tá vendo? Muitas pessoas ficam colocando obstáculo nas coisas. E existe jeito para tudo. Ele simplesmente podia falar: não vou dar aula porque não tem um lugar para dar. Infelizmente, recusar o aluno. Ele achou um jeito para quem. Isso aí só reforça: quem quer, faz. Quem quer, dá um jeito, não é verdade? é verdade. Nossa, aí dei aula do McDonald's, dei aula em praça quando estava calor, fazia piquenique com os alunos. Então a gente reinventa, né? Até para atrair o aluno, cativar. Então eu depois dali, eu comecei a dar aula também como voluntário, dou aula até hoje na Universidade Popular de Genebra, Olha que bacana. onde tem uma universidade onde tem aulas de francês para imigrantes, e eu dou aula de francês já há 4 anos nessa universidade, como voluntário. E pronto. Fui fazendo meu nome na praça. Depois, como eu fui sempre estudando como funcionam as leis, as regras, tudo daqui de Genebra, muita gente me pedia ajuda e eu ajudava. Porque uma que você precisou também se virar sozinho para você, até você mesmo se legalizar no país, né? Eu Então você aprendi, ficou bem, comecei a estudar bem, leis. bem. Aham. Apesar de eu ter a família toda de advogado, meu pai é advogado, meus irmãos são advogados, eu sou o único que fugiu do direito.
Mas não teve jeito, né? Tá no sangue. Eu falei, Sim. para eu aprender a sobreviver em Genebra, eu tive que entender das leis daqui. Então, hoje, eu atuo num escritório de consultoria. Eu montei, abri, eu consegui minha cidadania portuguesa, depois de 4 anos aqui, ilegal. Meu pai é neto de português. Hoje eu trabalho com nacionalidade portuguesa, para quem quer tirar a nacionalidade portuguesa. Eu prego Legal. também, já há 2 anos, desde quando eu tirei a minha. Aprendi o caminho, então agora eu trabalho com isso. Sim, legal, Quando eu legal. comecei a trabalhar com consultoria, as próprias pessoas que eu ia ajudando, Léo, você ajuda tanta gente, todo mundo te procura. Por que que você não trabalha com isso, não ganha um dinheiro? Sim. Só que várias pessoas diferentes falando isso. Eu falei, ó, então é um sinal. Sim, Pronto, sim, comecei sim. a trabalhar. Para você ver, durante a pandemia, eu fui chamado para fazer uma reportagem na televisão suíça. Olha, que Sem bacana. documento. Em Por quê? português? Não, em francês. Em francês. Porque durante a pandemia, quando veio o lockdown aqui, Certo. muita gente passou dificuldade, principalmente a gente que não tinha documento, porque nós não tínhamos trabalho oficial. Aham. O que aconteceu? Com o lockdown, né, as pessoas começaram a fazer teletrabalho. Tá. É teletrabalho que fala em português, né? Home office. Isso, porque no francês ele fala teletrabalho, aí por isso que eu fiquei Certo. teletrabalho. Então, todo mundo começou a trabalhar em casa, só que para o imigrante isso é complicado, porque os suíços, quem tinha papel ia para casa, porque quando você trabalha, como, por exemplo, fama de menagem, que é a faxineira, que é Aham. muito comum aqui para a mulherada, trabalha para um suíço, alguma coisa assim, ele não está em casa. Mas quando eles Tá. passaram todos a trabalhar em casa, essas pessoas começaram a ser dispensadas, porque o medo, o pânico do Covid foi geral. Sim, Só sim. que quem tinha trabalho legal, essas pessoas tinham um programa do governo que dava suporte financeiramente. Tá. Mas quem não tinha documento, não trabalhava de forma legal no país, não tinha nada. Cara, então foi complicado. Então foi uma crise de fome mesmo, de aperto para todo mundo. E eu acho que isso aí foi mundial, porque eu lembro que teve Foi mundial. eu tenho um amigo que mora em Orlando e ele me falou que muita gente foi embora, Sim, aqui né? aconteceu isso. Foi Tanto embora com é medo, não que, sabia o que ia acontecer, você ia ficar sem emprego num país estranho, voltou para o seu país. tanto é que eu peguei Covid logo no primeiro dia de confinamento. Olha Jura? a atenção. Em pleno. Sim, Em, o confinamento começou 17 de março de 2020. Eu já estava doente, não sabia, achando que era uma crise alérgica. olha, Aqui estava uma crise de Covid direto, para todo quanto é lado. E eu com medo de ir no hospital, de pegar Covid, mas na verdade já era o Covid, né? Eu falei, não, eu estou passando muito mal. Se eu for no hospital pegar Covid, eu vou morrer. sim, Colocaram pânico em todo mundo, ainda mais que a OMS é aqui. Então, eu descobri que eu estava com Covid. E aí, durante um mês, eu não tinha trabalho. Todo mundo confinado, eu doente. Confinamento levava. Quem tinha Covid tinha no mínimo 15 dias para ficar em sim, casa, confinado, isolado. sim, Não podia nem ir para o hospital. Eu quase morri mesmo, porque eu comecei a passar mal e era muita dor de cabeça, a pressão subiu muito. E aí, um dia, que eu estava sem, já quase uma semana sem comer, eu não tinha apetite nenhum, com muita fraqueza, eu tomo 2 remédios de pressão, minha cabeça doía demais. Eu sei que eu dormi e a pressão despencou. nossa, Né? De 17, 18, caiu para 5. nossa, E eu tudo rodável, passando mal sozinho dentro do apartamento. caramba, que perigo. Eu achei que eu fosse ter um treco, mas Deus foi mais. Fui orando, bate chuveiro, vomitando diarreia, tudo ao mesmo tempo. Sim, Um caos, mas passou.
E aí eu falei, não, comecei a ajudar as pessoas. Quando eu descobri que a Caritas em português, né? Começou a ajudar com tipo um aluguel social para quem estava passando esse aperto por conta do Covid. Tá. Eles me ajudaram com o mês de aluguel, pelo menos um mês, que foi o que eu precisei, depois eu restabeleci meu trabalho. Sim. E aí eu falei, não, vou ajudar as pessoas. Liguei para lá, eles não tinham um tradutor de francês. Porque eles faziam, por conta do Covid, tudo por telefone, e as Sim. pessoas tinham que responder uma entrevista em francês. Aham. E aí eu comecei a ajudar. Eu fiz um vídeo divulgando a ajuda. Pronto, minha vida virou um inferno. Porque as pessoas acreditavam que eu trabalhava no Caritas, Aham. E todo mundo te ligavam a procurava para pedir cidade ajuda. inteira, todos os imigrantes de tudo quanto é língua me ligavam, querendo ajuda para pagar aluguel. Aquilo viralizou de tal forma, meu telefone não parava. E eu ajudando as pessoas com tradução. Aham. Na hora que eu me vi na praça, em frente à universidade, porque a gente tinha que ficar no isolamento, no Sim, sim, distanciamento, sim. né, social, eu rodeado com 12 pessoas e a moça do telefone da Caritas falando comigo. Léo, ela já me conhecia de tanto eu fazer tradução todos os dias para ajudar os imigrantes. Sim. Léo, quantas pessoas tem aí? Eu falei, 12. Ela, 12? Eles atendiam 12 por dia. Vou Aham. atender os 12 com você. Tá bom. E eu no telefone Olha que falando. bacana. E todos receberam ajuda, todos. Olha que maravilha. Então, isso ganhou uma repercussão tamanha, passou essa parte mais caótica, Aham. um pouquinho, um mês ou dois, mas a crise estava forte ainda. E a Caritas me liga. Professor Leonardo, o senhor tem feito um trabalho bacana com a gente. A RTS, que é a televisão suíça, Aham. eles nos chamaram para fazer uma matéria sobre a questão do Covid, a ajuda que a gente está dando e tal. E como o senhor tem feito esse trabalho, o senhor não se incomodaria de dar essa entrevista em nosso nome para a televisão suíça? Olha que bacana. Aí eu, tá, tudo bem. A gente sabe que o senhor não, mas só pode dizer não, porque o senhor não tem documento, é arriscado, né? O senhor vai se expor. Sim. Não, o senhor vai ajudar pessoas? Então, pode contar comigo. Eu fui, meti a cara e fui. Na época, eu tenho até essa. Se você procurar na. Depois eu te mando Tá a ok. reportagem. Tudo bem que tá só em francês, né? Mas tem. Aí eu faço essa entrevista na televisão. Mesmo na televisão, eles falam que eu não tinha documento e tal. Isso é divulgado Aham. nacionalmente aqui na Suíça. E pronto, tem uma repercussão na comunidade brasileira enorme. Leonardo, você é maluco? Como é que você se expõe assim? Vão te expulsar? Sim. Falei, Você é gente, louco. não estou preocupado com isso. A Deus sabe. imigração já deve estar indo. A imigração já deve estar indo na tua casa. Eu falei, gente, Deus tem um propósito. Então, amém. Se for da vontade dele, ele me trouxe para cá com uma razão. Então, Aham. é com ele. E fiquei tranquilo. E pronto. Aí entrei depois para o Conselho Cidadania, que é um grupo de brasileiros que trabalha junto ao consulado como voluntário para dar Aham. suporte à comunidade brasileira. Falei, como eu já ajudava muita gente, eu queria aprender coisas para Aham. atender melhor a comunidade brasileira. Eu ainda não trabalhava Sim. com consultoria, Sim, eu sim, fazia sim. de graça. E aí eu entrei para o Conselho de Cidadania e comecei a buscar informações junto ao consulado, como é que eu poderia ajudar os brasileiros que estavam aqui ilegalmente. E comecei. Fiquei quase 2 anos no Conselho de Cidadania, mas depois saí, com muita briga de ego, essas coisas. Falei, não é para mim, não. Sim, sim, sim. Aí saí e comecei a fazer ajuda por conta própria. Aí foram com as pessoas, Léo, trabalha com isso, trabalha com isso. Aí eu montei o Leonardo Flores Consultoria, um escritório. Quando foi em 2020, eu tinha sofrido uma denúncia de um amigo meu para a polícia, como ilegal. Ai, que amigo, hein? Que É, amigo. passei um sufoco,
fui fichado na polícia, aquela coisa toda, como imigrante legal, tive que pagar uma multa. E aí eu ia receber uma carta de expulsão. Certo. Então foi uma fase bem ruim, né? Final de Aham. 2020, a crise do Covid no início do ano e Sim, esse controle do início. sim, sim. Aí, mas graças a Deus, eu já estava com um processo de cidadania para o meu pai, como português. Aham, sim, sim. Eu fui controlado no dia 7 de novembro de 2020. No dia 26 de novembro de 2020, sai a minha cidadania portuguesa. Olha que maravilha! Eu me torno português. E pronto, aí muda tudo, porque como europeu, Sim, eu tenho direito a ficar. sim, sim, sim. Eu cheguei a vir ao Brasil, visitar a família e tal, mas aí eu já volto como português. E todo esse processo, junto à polícia, morre porque eu me tornei cidadão europeu. Aí aquele seu amigo da onça lá fica o cara de tacho. Tá na mão de Deus. Entreguei ele na mão de Deus, oro por ele, que Deus o abençoe, o guie. Tá certo, tá Ele segue o certo. rumo dele. Então, eu, pronto, fiquei legal. Aí eu abri uma empresa como professor de francês. Como o suíço ele tem uma xenofobia meio disfarçada. Certo. A Suíça é para o suíço. Tá. Então as pessoas acham, vou chegar na Suíça, vou conseguir o melhor emprego. Não vai. A não ser o estrangeiro que ocupa cargo de médico, engenheiro, advogado, é porque nasceu e estudou aqui. Ah, entendi. Aí teve a formação suíça, tudo suíço, aí tudo bem. Nascido e criado aqui, mesmo sendo estrangeiro. Porque na Aham. Suíça, a nacionalidade não é por território, é por consanguinidade, é pelo sangue. Tá, entendi. Filho de suíço, não importa em que lugar do planeta ele nasça. A gente é por território, nasceu no Brasil, é brasileiro. Sim, sim. Aqui não, o suíço não. O suíço é o pai ou a mãe é suíço, não importa onde ele nasceu, ele é suíço. Ah, entendi. Entendeu? Então, como professor, eu nunca consegui, tipo, validar o Ah, meu diploma e trabalhar. deixa eu só entender, então. Um casal que está visitando o Brasil, a Uhum. mulher está grávida, ela é suíça, ele é suíço. Ele nasce no Brasil, a Suíça reconhece ele como suíço. Ele é suíço, ele não é Ele, é, brasileiro. ele é suíço. E como fica a nacionalidade brasileira, a certidão de nascimento do Brasil? Não, ele pode ter as duas nacionalidades. Ah, tá. Não, automaticamente ele já é suíço. Automaticamente ele já é Ah, suíço. entendi. Ele nasceu no Brasil, é brasileiro e automaticamente ele Ele é é suíço suíço. também. Ah, Exato. entendi. Como ele nasceu fora, se ele ficou fora a vida toda, aí ele vai fazer um processo só para Tá, regularizar a vida dele, a documentação dele na Suíça. tá, tá. Mas ele, por direito, ele é suíço. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Então e para se ter documento aqui, o que acontece? Você precisa, primeiramente, o suíço já nasce com documento, mas ser europeu, um membro da comunidade europeia, e aí você pode conseguir um contrato de trabalho e solicitar o permis de séjour, que é uma autorização de residência. Ah, tá ok. Como brasileiro, só é possível em algumas situações. Porque como não é europeu, porque assim, primeiro lugar suíço, depois o europeu, depois o resto do mundo. Então, nós somos o resto do mundo. Tá, Então, o brasileiro, vou falar do brasileiro em especial, para ele ter papel na Suíça, existe três caminhos, vamos assim dizer. Ou ele casa com um suíço tá. ou um Aham, cidadão europeu que mora na Suíça, aham, ou mesmo fora, mas aí tem documento europeu, sim. ou ele vive na Suíça durante, se ele é solteiro, 5 anos com o filho na escola, vive legal, ou 10 anos solteiro. Aí ele Tá, tem direito a pedir a documentação, a autorização de residência aqui. Que tá. nós Não é chamamos. cidadania, é uma autorização de É uma imigrante. autorização de residência, não é a nacionalidade. Tá, Tá? Como está acontecendo em Portugal. E a terceira opção é
quando existe um trabalho que não exista formação na Suíça. Tá, entendi. Aí que precisa daquela mão de obra, comprovou que não encontrou na Europa, aí o brasileiro pode ser solicitado e trabalhar com Tá, documento. entendi. Aham, Então, são essas possibilidades para um brasileiro ter documento na Suíça. aham. Tá? Fora isso, é mais complicado. Ou ele tem uma cidadania europeia, né? De Isso, ele tem a parentesco, de cidadania europeia. parentesco. De parentesco é o pai, era, né? Ele ter, Aham. ó, eu consegui isso aqui. Aí só depois que eu consegui o passaporte português que eu pude pedir meu permis. Tá, entendi. Entendeu? Senão, como brasileiro, não tinha como. Tá, entendi, entendi. E pronto. Abri uma empresa, comecei a trabalhar, só que o custo de vida em Genebra é muito alto. Da Sério? mesma forma que o salário é alto, o custo de vida é altíssimo. Para você ver, um aluguel de um quarto, um quartinho Certo. Um quarto pequeno, dentro de uma casa. dentro de uma casa, Aham. você paga equivalente a 800 a 900 francos suíços. E quanto está o salário mínimo? Não, o salário é. Bem, o salário para quem tem trabalho legal, quem Aham. tem permis, aí o salário é 4.000. Tá. Mas quem não tem, Que é uma grande maioria dos imigrantes que que é estão uma aí e grande maioria tal. dos imigrantes, ganha menos, ganha 3, 2, 2.500. Tá, tá. Então, eu vivi a vida inteira aqui com 2.500, 3.000. Certo. E para Genebra é muito pouco. Tá. Quando Você você vai obtém pagar, que você vai pagar, vai, 1.000 aí de aluguel, vamos supor, e num ainda tem quarto, o custo de vida aí de alimentação, não sei quanto que é, tudo, as coisas. tudo, é tudo. Você pode multiplicar mais ou menos por 5 em relação ao real. Tá, 5, 5 e pouco. Então, vamos supor, se eu pago um quarto de 800 francos, isso em real vai dar 8 vezes 5, 40. 4.000 reais. tá. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente acaba não pensando muito no real, porque a vida aqui é Sim, tudo que você ganha aí na ganha moeda e aqui, gasta paga na aqui. moeda. Sim. Exatamente. Mas a gente acaba não tendo o salário que um suíço tem. Tá, sim. Então, fica uma coisa mais complicada. Você acaba morando em quarto, muito, muito mais fácil. Porque você não tem documento. Para você conseguir um apartamento para morar, você subaluga esse apartamento. Então, uma pessoa que tem um apartamento, que aqui todo mundo mora de aluguel, até o suíço, Aham, e aí existe uma rede do governo que gerencia os apartamentos todos, que são as imobiliárias, que nós chamamos de regi. Então, até o suíço, todo mundo mora de aluguel. Então, tem o proprietário do apartamento e, às vezes, ele aluga para alguém. E esse tá. alguém, muitas vezes, subaluga para um Tá, terceiro. entendi. Tá. Então, o E é imigrante, legal. E é legal o processo. não. Tá. O Porque, na verdade, o aluguel, contrato mesmo é daquele cara que alugou para o proprietário. exatamente, que tem documento. Ele alugou junto à Regi, que é a imobiliária, ou direto com o proprietário. Então, Tá, isso é tá, legal. tá, Mas o imigrante, que não tem papel, a maioria, ele subaluga. Então, o tá. que, é que as pessoas fazem? A pessoa que tem papel, ela mora na França, ao lado, que é mais Tá. barato, Aham. subaluga o apartamento da Suíça. Mantém o Tá, endereço entendi. oficial na Suíça, cobra um pouco mais, tipo, se ela Tá, paga 800 na imobiliária, ela cobra 1.100. tá. Então, com esses 1.100, ela paga o aluguel, ainda ganha mais 300 e vive na França, Aham. do lado. Pronto. Mantém o endereço oficial na Suíça e vida que segue. O imigrante paga, porque se ele não paga, ele não Precisa, pode morar, ele ele precisa precisa, viver. precisa. E aí ele se submete, porque não tem jeito. Porque, como ele não tem papel, ele acaba pagando, ganhando bem menos e pagando bem mais. Sim, sim. Então, a vida do imigrante não é fácil, né? Porque na Suíça você tem qualidade de vida, no sentido de os recursos voltam para você.
Tá. Você não é um país que você vai ganhar dinheiro. O pessoal, vou para a Suíça, como os Estados Unidos, que a pessoa vai para os Estados Unidos, já compra casa, carro, tal. Não, a Suíça, você não tem isso. Até acontece de conseguir uma coisinha ou outra, mas é muito difícil. Mesmo para um suíço aqui, tudo é muito caro. Porque o que eles fazem? Quase ninguém compra imóvel na Suíça, porque eles colocam o preço tão absurdamente alto para ninguém comprar. Aquilo pertence ao país. Jura? Como Uhum. assim, cara? Uma kitnet no centro de Genebra, você quer comprar? Tudo bem, você tem bala na agulha. Você vai pagar 2, 3 milhões de euros. Que isso, cara? Que é isso? É sério? É sério, exatamente para não vender. Porque a Suíça é do suíço. Porque se as pessoas têm condições de comprar, pronto, o suíço ele perde o território dele. O país é dele. São bem bairristas mesmo, bem, né? São, totalmente. Por isso que, se eu tenho 2, 3 milhões para comprar uma casa, eu não vou comprar uma kitnet. Eu vou comprar em Portugal, que eu compro um palacete, eu vou comprar na Espanha, na Itália, em qualquer lugar que eu vou comprar uma mansão. Sim. Eu 2 não vou, milhões, você compra puta de uma casa na Flórida, uma casa enorme lá, uma eu casa não vou, eu de não vou 5 comprar uma quartos. kitnet pequititinha, só para dizer que eu moro em Genebra. Sim, Entendeu? É isso que eles fazem. Então, tudo bem, você quer comprar? Você paga. Mas paga alto. entendi, cara. Então, é assim. Então, e Entendi. os trabalhos são, primeiro, suíço. Até a escola, eu sou psicopedagogo. Aham, Trabalho com muita criança aqui, como o explicador particular que a gente chama no Brasil, aqui é o repetiteur. E eu dou aula para as crianças que estão na escola, né, a filhos de brasileiros, de imigrantes, se adaptando com francês e tal. E eu pego muitas crianças. E essas crianças, muitas vezes, são marginalizadas. Por quê? A educação é boa? É. Mas o preconceito ele é velado. O que é que acontece? Eles colocam todo mundo no mesmo patamar. O filho do imigrante ele estuda junto com o filho do suíço. Não há distinção. certo. Aham, Eles têm um processo bacana, um programa da escola, a escola equipada, a escola de primeiro mundo, top, 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 tudo maravilhoso, um sonho de consumo para qualquer professor brasileiro trabalhar. Só que, como psicopedagogo, eu já vejo o lado obscuro por trás disso tudo, dessa perfeição toda. tá. Por quê? O filho do suíço, o francês é a língua nativa dele, ele não tem problema com o Sim, sim, francês. sim. Mas o filho do imigrante tem. Então você tem ali, por exemplo, peguei o meu primeiro caso. Uma criança de 10 anos de idade, a mãe é brasileira, o pai é albanês. Aham, Então, eles moraram na Albânia, o menino falava albanês. A mãe é certo. brasileira, o menino falava português. Aham, Para a Inglaterra, o menino fala inglês. certo. Quando ele veio para a Suíça, com 10 anos, aprendeu francês. Então, ele falava português, albanês, Aham. inglês e francês fluentemente. Olha que maravilha. Com 10 anos de idade. Só que ele não foi alfabetizado em lugar nenhum. Tá, entendi. Quando ele chega Ele na escola falava, mas não suíça, tinha gramar, não tinha escrita, não ele não tinha. tinha escrita. Ele sofria influência, até porque a fonética do francês é diferente da nossa. O que a gente Tá, fala é o que a gente escreve, o francês não. Por aham, exemplo, vou ter um exemplo. Niterói. O francês vai falar Niterrois, tá, porque o OI tem som de UA. Como tá. uma loja conhecida, Leroy Merlin, né? Que fala? É, Leroy Merlin. Leroy Merlin. Uhum. Então, é Leroy Merlin em Ah, francês. Leroy, não é Leroy, isso é brasileira portuguesou, né? É sim, sim. Leroy, o rei, Merlin. E essa empresa é europeia, não é? É francesa. Francesa. Para você entender a fonética, né? O brasileiro Aham, vai Leroy Merlin, Michelin, Michelin, aham, sim. né? Sim, sim. Carrefour, Carrefour, Carrefour. Ah, Então, sim, sim. então você tem aí a fonética é diferente.
O filho do brasileiro ou de qualquer outro imigrante, se ele tem essa dificuldade, imagina esse menino, albanês com o pai, português com a mãe, inglês também com os dois. Sim, Aí vem o francês, ele falava fluentemente, mas não escrevia. A tá. escola começa a colocar que ele tem problema. Calma aí, como é que eu posso dizer que uma criança de 10 anos que é fluente em 4 línguas, ela tem problema mental? Não é possível. Não, ele é analfabeto, ele é considerado um analfabeto. Ele fala, mas ele não escreve. Por que acontece? A escola não tem um trabalho, eles têm assim, o imigrante chegou, eles têm aulas a mais de francês para aprender a língua. Excelente. Acho isso Tá, formidável. Mas só isso. Não se trabalha uma adaptação, uma integração da criança na escola. Imagina tá. se para o adulto é difícil mudar de país, língua, Sim, trabalho, se adaptar a uma outra cultura, um outro idioma. Imagina na cabeça de uma criança. sim, verdade. Criança vai morar longe do avô, do avó, do tio, do primo, do coleguinha, de todo mundo. Ele perde todo mundo. Só tem o pai e a mãe, que já não dá muita atenção porque sai para trabalhar. Ele Sim, fica sozinho. O tempo que ele não está sozinho em casa está na escola. Está na escola o francês, que é uma língua que ele não conhecia. Então, de repente, ele está numa sala de aula com 20 pessoas, cada um de uma nacionalidade diferente, tendo que falar francês e sendo cobrado no mesmo ritmo com o filho de um suíço. não dá para comparar, né? Não dá para comparar. O filho do suíço nasceu e criado aqui, é a língua materna dele. Sim, sim, O filho do estrangeiro, não é que ele não vai aprender, não vai se capacitar, não vai conseguir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a criança, ela é indivíduo, não são, eles tratam todo mundo como um robô. É uma receita de tá. bolo. A Sim, sim, educação é assim. Quem não se enquadra tem problema. tá. E aí eles colocam aquelas crianças para uma escola especial. Mas escola especial como quase um laudo médico, como se a criança tivesse problema mental. Olha só, Aí a criança é colocada à margem para uma escola multisseriada, crianças de várias idades juntas, várias séries, só para brincar, jogar, musiquinha, joguinho e pronto. Ela passa a vida escolar toda dela ali, só sai dali se tiver um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, de um tá. logopedista, que é o psicopedagogo aqui, para poder se reintegrar na escola normal. O que essa criança vai ser como profissional? Nada. Sim, 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 sim. Porque ali ela não aprendeu nada. Porque A ela está vida dela aprendendo ali está a parte. arruinada. Ela tem a vida arruinada. O pai e a É, mãe é justamente aí imigrante. realmente está clara a divisão. Ó. Você não é daqui, então você não contamina os nossos. O pai e a mãe são imigrantes. A escola falou, dizem amém. Tanto é que a criança aqui, se ela respirou um pouco mais forte, a notação, está falando, está perturbando. Que aqui é todo mundo Tá, certinho, quietinho. entendi, entendi. E criança, gente, criança tem A movimento, criança é criança criança. tem vida, Ainda mais tem... criança. Desculpa, vamos supor, uma criança que acabou de vir do Brasil, que as crianças falam o tempo todo, você sabe como que é, você já deu aula. Sim, eu Pegar trabalhei uma criança, entrar numa sala de 15 aula anos. aí e falar, senta aí, fica quieto, você não vai falar nada, é complicado. Eles estudam de 8 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, e querem que as crianças fiquem mudas, só responda quando é solicitada, e tudo perfeitinho. Até a letra. A letra de todos os alunos são iguais. Sério? Caligrafia é a mesma? A caligrafia tem que ser igual de todo mundo. Fazem maciçamente exercício de caligrafia para ter a letra igual. Caramba, cara. Interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ninguém conta Tá, sim, o lado obscuro do primeiro mundo, né? O primeiro mundo é sempre sim, sim, perfeito. sim, 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 E eu, sim. como psicopedagogo, eu não posso aceitar isso, Não, porque sim, você tem um olhar diferente. De repente, uma outra pessoa, ela não presta atenção nesses detalhes. Você, como eu já você é cansei de professor, brigar. você já presta atenção em alguns detalhes, né?
Eu já cansei de brigar nas escolas por conta disso, porque aí marca a reunião, que a criança dá problema, a criança não consegue avançar, chama o pai, a mãe, porque a criança vai ser reprovada. E aí os pais me chamam, Léo, tem reunião na escola, você pode ir com a gente? A gente não entende muito bem francês, é sobre o nosso filho, e está tendo reclamação. Aí eu chego lá, só escuto. Aí a reunião é com o diretor, o professor e o psicólogo da escola. Vem esse time massacrando o pai e a mãe. Aí vem eu, como advogado do diabo. Não, peraí. Ele não vai ser reprovado. Ah, mas ele está com nota baixa, está com isso, está com aquilo, não tem condições, não consegue aprender, não consegue acompanhar, não consegue. Não, ele vai passar. Eu garanto. Eu brigo mesmo. Eu bato boca com o diretor, com o professor, com o psicólogo. Ah, vai passar. E faço o meu aluno passar. Porque aí eu faço um trabalho com aula particular, eu cativo a criança, eu tento conquistar. Eu peguei, por exemplo, aí esse menino realmente eu perdi, porque o pai, por ser albanês, não quis ouvir. Hoje ele já está com Tá? 16, 17 anos. A vida realmente profissional dele fez formação aqui, mas vai ser nula. Aham. Mas já tive criança, uma menina com dislexia, consegui, ela passou de ano, a professora mandou me chamar. Calma aí, essa criança não sabia ler, tinha dificuldade, como é que ela aprendeu a ler? Aí a mãe, contratei um professor particular e tal, e a professora queria saber que método que eu trabalhava. O que você não fez, ele fez. O que deveria você fazer, ele fez. Depois foi outra menina, ela é filha de brasileira com português. A menina veio de Portugal, veio para cá. Ela tinha tamanho trauma, ela chorava, ela não sabia ler nada, com 9 anos de idade. Eu falei, mãe, deixa comigo, porque aí eu vou cativando a criança, porque o pai e a mãe quer pressionar. Não, vai estudar, vai Sim, aprender, tá, tá, tá. sim, sim. Eu já começo, não, eu vou fazer teatro, vou brincar, vou dançar, papagaiada toda, porque eu quero Sim, conquistar a criança. sim. Primeiro eu faço um trabalho de afetividade. Sim. E aí eu conquistei a criança, pronto, o resto, aí o processo pedagógico, Tem que trazer a criança para você, porque aí depois do processo tem que trazer. eu quebro o trauma da criança, conquisto a criança. Essa menina, em 2 meses, aprendeu a ler comigo em francês. Olha só que bacana. Eles estavam no período da Covid, que estavam tendo aula em casa. Você imagina, ela não sabia ler, chorava, ia para a escola chorando, com trauma da escola. Quando a escola retorna, ela lendo tudo, a escola ficou doida. Como essa criança aprendeu a ler e a gostar de ler se ela estava em casa? Se nós não fizemos nada para isso. Aí E me nem ia chamaram fazer. na escola. Desculpa, e nem Para ia você, fazer. para você ver, a menina, ela passou a gostar. Eu levava todo dia historinhas infantis para ela. Ela lia um livro e já acabava, já me ligava. Léo, traz outro, eu quero ler, quero contar Olha isso. que bacana. Que legal. Então, isso para mim era uma realização suprema. Porque eu Sim, via aquela sim. criança que chorava com trauma de escola pedir livro para ler. Agora eu dou aula para três meninos, adolescentes de 13 anos, e um desses meninos, fui com a mãe na reunião, a escola, ele vai ficar reprovado. Eu falei, vai não. Não vai, porque ele é inteligente e tal. Ah, não, porque ele não tem, ele tem nota baixa, não vai passar para o ciclo, que é o tipo ensino médio. Ele Aham. não vai para o ciclo, tá, tá, tá. Eu falei, vai, ele vai. E aí briguei, peitei. Primeiro dia que eu tinha dado aula para ele, eu já percebi que ele era inteligente. E ele gostava de estudar. A mãe, Léo, você vai conseguir mesmo? Eu falei, deixa comigo. Sei que no final, só que o menino sofria muita pressão da mãe, pressão Tá. da escola. Então, isso também, o psicológico da criança, Sim, eu tenho que sim. ser professor e psicólogo ao mesmo tempo, né? Porque Sim, sim, eu sim. tenho que lidar com as dificuldades, com as pressões, com o estresse que as crianças sofrem. Então, meu Verdade. trabalho não é só ensinar o francês, o meu trabalho
é derrubar barreiras, Sim, obstáculos, sim, e sim. principalmente socioafetivos. E pronto, fiz um trabalho, esse menino, por 1/10, a escola ia reprovar. Só que aqui, os pais podem decidir se a criança reprova ou não. Eu falei para mim, não, assina, ele vai passar. Então, a escola, contrariada, teve que passar. E colocou no documento que ele passou sob condição, como se manchasse, né, a ficha dele. Tá, Ele passou, mas sem a nossa vontade. aprovação. É. Mas por 1/10. Você vê, eles ficaram tão indignados da minha ousadia de peitar que eles fizeram de tudo para reprovar a criança. Esse menino, com 15 dias, ficou na turma mais fraca no ensino médio, que aqui são divididos por turma fraca, média e forte. Tá. Com 15 dias, a escola nova liga para a mãe e fala assim: por que ele está nessa turma? Não, nós estamos mudando ele para a turma média. Olha que bacana. 15 dias, ele gabaritou a prova de francês. Olha, que show. E a escola nova chamou. A mãe me ligou chorando, agradecendo. Ela fez uma postagem no Face agradecendo. Muito obrigado, você salvou meu filho. Porque Parabéns, aquele parabéns. menino, ele estava condenado. E, de Sim. repente, eu falei, tá vendo como ele é capaz? Eu dou aula para ele até hoje. Hoje a mãe não está com condições de pagar. Eu falei, não tem problema, ele vai continuar estudando. Não é porque ele não tem dinheiro que ele vai parar de estudar, não. Aham. Continuo dando aula mesmo gratuitamente. E pronto, hoje ele tem boas notas, estuda tranquilo, está seguindo a Que, vida tra- dele. que trabalho maravilhoso que você faz, hein? Parabéns, parabéns Amo, mesmo. é meu trabalho, eu sou apaixonado. E aí, pronto, comecei a. Hoje eu sou super conhecido em Genebra como professor de francês, Aham. é super procurado, recomendado. E comecei há 2 anos com um trabalho de consultoria que também já estou sendo buscado aí. Gente de vários estados do Brasil que me liga. Ah, professor Leonardo, olha, eu estou pensando em migrar para Genebra daqui 2 meses. Quero saber como é que é a aula de francês, o que o senhor pode ajudar. Eu falei, gente, vocês são da onde? Ah, eu sou do Paraná, eu sou Olha que show, que eu sou de bacana. Sergipe, eu sou do Maranhão. Mas como é que vocês me acharam? Ah, o senhor já é conhecido aqui. Eu falei, nossa. Então, tá tendo. Essa semana me ligou um cara do Japão, um brasileiro do Japão, e o Aham. outro que estava, não sei se na Alemanha, que querem vir para Genebra e já Uhum. pegaram meu contato e já estão negociando comigo para eu ajudar o processo de vinda para Genebra. Olha que bacana, legal, cara, legal. Então, Isso aí, isso para mim é muito e gratificante. lógico que é fruto do seu trabalho, né? Isso significa que você é bom no que você faz. Porque se você não fosse bom, você sabe que não fica no mercado. Sim, Um fala para o outro e tal, e o ainda cara mais morre. aqui. Genebra a gente fala que Genebra é um ovo, né? Porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E eu falo isso para todo mundo, todos os meus clientes. Olha, gente, muitos deles se tornam até amigos. Eu falei, gente, para mim, a única coisa que eu tenho de precioso é o meu nome. Então, pode ter certeza, eu vou fazer de tudo para que você tenha o melhor atendimento possível. Então, eu nunca exploro ninguém financeiramente, porque eu sei a dificuldade que é para o imigrante conseguir o salário dele. Eu não abuso, eu ajudo tudo. Às vezes o cara não tem condições, a gente conversa, a gente ajeita. Dou suporte para todo mundo. As pessoas acabam ficando super satisfeitas e aí eu falo, gente, vocês são meu cartão de visita. Então, quem divulga meu trabalho são vocês. Aham. Pronto. A minha preocupação minha meta é atender o melhor possível. O resto é Sim, consequência. sim, sim, sim. E aí faço isso. Então hoje eu trabalho Hum. bastante aqui, né? Aqui, aí mudei para a França, que é ao lado, Aham. montei um escritório aqui atrás, Ah, ali, sim, um monte de sim. coisa, e trabalho de casa praticamente.
Não consegui, mesmo com um documento, o trabalho que eu gostaria de dar aula numa escola francesa ou suíça, não Tá, consegui. tá. Eu falei, não, então tá bom, não querem me dar trabalho, não. Estão dispensando o meu potencial por conta de preconceito. Sim, Eu vou driblar o sistema. E pronto. Hoje eu trabalho por conta própria, tenho o meu apartamento aqui na França, que é ao ladinho de Genebra. sim, Devolvi meu permis para a Suíça, falei, não quero também vocês não. Toma. Dou aula particular, sim. atendo meu público como sempre, trabalho com os serviços do Consulado do Brasil, faço todo. Olha que bacana. Então, os brasileiros têm dificuldade de solicitação de passaporte, procuração, porque assim, o serviço do consulado tem a plataforma e você tem que Tá, entrar com toda a documentação, escanear tudo, preencher sim, tudo. Você que sim. prepara a procuração, você que faz tudo. O consulado só vai lá no dia do que agendou, conferir a documentação, você assinar na frente dele e pagar. Acabou. É mais ou Acabou. menos igual o processo de passaporte aqui no Brasil. Entra no sistema, agenda, vai na Polícia Federal e tal. Mas no Brasil você Aqui, leva a ó, aqui, documentação, eles fazem. Aqui não. Aqui é você quem faz tudo. tá. No dia você leva a documentação, eles confeccionam o passaporte. Ah, Mas entendi. para Ah, tá, colocar no entendi. sistema, é você quem faz. Tá, tá. Então eu vou pegar lá meus documentos, identidade, CPF, tudo eu escaneio, jogo na plataforma do consulado, preencho Sim, todos os formulários, todos os sim. documentos, assino, coloco foto. Aí depois está tudo pronto, o consulado vai marcar uma data para você ir lá, levar os documentos originais, pagar e pronto, e receber o Eles documento. querem tudo mastigadinho. Procuração. Quem faz as procurações sou eu. Sim. Então, hoje eu faço todo o serviço do consulado, todo o serviço administrativo de Genebra, da Suíça, desde plano de saúde, aposentadoria, pedido de permis, casamento, estou fazendo casamento, porque as pessoas, a brasileiro, né? Porque no Brasil você pode casar por procuração. Ah, não, o processo de casamento. Não você casa a pessoa. É, o processo de casamento, é claro. Eu tô Não, casando. não sou padre, não. Mas o processo de casamento, eu Sim, auxilio sim, no sim. processo de casamento, no processo de regularização, pedido de permis. Pessoas que têm filho na escola têm direito a receber um dinheiro do governo. Então, eu Tá. monto todo o dossiê que nós chamamos, né, a documentação, e explico o cliente, ó, isso precisa ser feito assim, 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 assim. Então, eu dou todo o trajeto que ele precisa percorrer para receber um benefício, para conseguir um documento, para se regularizar. Então, eu faço todo o processo hoje. Tradução de documentos, tudo. Ah, sim, sim, todo o processo. E deixa eu falar para você, você é colunista, você com aumentar, você é colunista também? Eu escrevo para um jornal aqui, um jornal português na Suíça, chamado Gazeta Lusófona. Então, eu escrevo para esse jornal. Eu tenho 2 programas de rádio. Olha que bacana. Falei, ó, no começo eu falei para vocês que o homem tinha uns clones aí, porque ele faz tanta coisa que eu não sei como. Eu tenho um programa de rádio sexta-feira, chamado Imigra Ação. Olha, bacana. É um programa que eu dou todo o suporte. É uma semana falando sobre a Suíça, todos os trâmites da Suíça, e uma semana falando sobre Portugal. Certo. Então, eu dou suporte para os imigrantes, tanto da Suíça, quem vai migrar para a Suíça, quanto quem vai migrar para Portugal. Aham, Por isso o programa se chama Imigra Ação. ação. Ó, pessoal, então, pessoal que está aí, ó, você vai passar o link para mim? Sim, sim, passo Passa o tudo. link para mim, eu vou colocar também aí anexado no vídeo do canal. E você que tiver, ó, clica lá, entra, segue ele, ouve e migra ação. Então, o Imigração ele acontece às sextas-feiras, 21 horas da Suíça, 16 horas, que é nosso fuso, né, no Brasil. Toda Aham. sexta-feira. E aí eu fui convidado participei de um processo eleitoral e fui eleito presidente da Academia de Letras e Artes Luso-Suíça. Olha que bacana. Pô, Então, isso para mim parabéns, meus parabéns. fez um mês agora que eu assumi a presidência da Academia de Letras, é uma Que instituição bacana.
que hoje nós temos 160 acadêmicos espalhados no mundo afora. A gente promove a língua, literatura, cultura portuguesa, né, de todos os países de língua portuguesa, mundo afora. Então, participamos. Estive agora na Feira do Livro de Genebra, eu vou participar da Feira do Livro de Lisboa. Então, nossos escritores, autores, não só escritores, né? A gente fala muito de escritores, mas, na verdade, a parte de escritores, jornalistas, fotógrafos, músicos, cantores, dançarinos, artistas, expositores, tudo que ligado à cultura, à arte, à literatura, pode ser acadêmico. E aí isso permite a pessoa a ter notoriedade, porque a instituição ela promove eventos internacionais e nacionais, no caso aqui na Suíça. Isso acontece em vários lugares, isso dá um grande network para todo mundo que quer passar seu livro, sua música, apresentar aí uma exposição de fotografia, artista plástico, enfim. E isso permite também, além de um grande network, né, muita visibilidade. Então, as pessoas acabam se filiando à instituição e fazendo aí essa parceria. A gente divulga o acadêmico e o acadêmico divulga a instituição. Então, para mim, foi uma outra grande realização profissional, porque, como professor de português, eu também sou professor de português, você pensa, né? Poxa, imagina... Quer dizer, na verdade, nunca nem pensei, né? Academia de Letras no Brasil. Vamos fazer parte da Academia Brasileira de Letras, ABL. Sim. Poxa, não, imagina, quem dera ser um imortal da Academia Brasileira de Letras. Aí, Letras. de repente, eu me encontro na Academia Luso-Suíça. Então, muito mais do que a Academia Brasileira, eu faço parte não só da Academia Luso-Suíça, e depois me torno presidente. Eu falei, gente, calma aí. Será que a ficha caiu? Aquele menininho da favela... Então, isso é reflexo do seu trabalho. Aquele menininho da favela que nasceu de 6 meses, prematuro. Você ganhou de mim, porque eu sou de 7. Caramba, você é mais acelerado. De 6 meses, prematuro, numa época, né, tem 48 anos, que a medicina não era tão avançada. Sim. Os médicos falaram para o meu pai, se eu sobrevivesse, eu seria vegetativo. Eu não falava, nada. Eu fui falar com quase 4 anos de idade. Então, você vê que não tinha muito recurso na época. Não, eu nasci de 7 meses, a minha mãe falou que eu nasci sem unha, sem sobrancelha, sem cílios. Exatamente, minha mãe falava que eu não tinha nariz, eu não tinha nariz, era um buraco. Olha. Então, na época, né, eu tive que aprender a superar, né? Sim. Superar todos os prognósticos negativos. Não vai sobreviver, sobrevivi. Não vai andar, andei. Não vai falar, falei. Não vai ouvir, ouvi. E fui. E falar uma coisa para você, Leonardo. E você conseguiu, você soube aproveitar as situações. Porque simplesmente você poderia falar, não dá, não vou para a Suíça, que não tem como, não vou para Genebra, não tem como, essa amiga me convidou, é muito dinheiro, vou ficar aqui no meu cargo público que eu estou aqui, estou bem, vou ficar por aqui. Porque eu aprendi, a gente fala assim, muito do jeitinho brasileiro, né? Só que às vezes as pessoas pensam no jeitinho brasileiro somente com um lado negativo. Sim. O jeitinho brasileiro como aquele que passa a perna, aquele que faz trapaça. Sim. E não, tem um jeitinho brasileiro honesto, o jeitinho brasileiro que pensa fora da caixinha. Sim, que é o que se vira nos 30, dá um jeito. Exatamente, se vira nos 30. Né? Vamos ver o que nós vamos fazer. O meu papel aqui, como imigrante, de vez em quando, eu deito na cama e falo, Senhor, a coisa está difícil. Época de férias, por exemplo, de junho a setembro, são 3 meses de férias. Então, eu fico quase sem aluno. Como é que eu sobrevivo com isso tudo? Sim. Né? Sem um trabalho fixo. E eu fui conversando com Deus, olha, preciso me reinventar. E Deus vai dando inspiração aqui, inspiração ali, faz aquilo, faz aquilo outro. Hoje eu faço minha casa, meu apartamento, 2 quartos. Um quarto eu faço Airbnb, me ajuda a pagar o aluguel. Sim.
dou aula particular, faço serviço de tradução. Ah, Léo, tem uma consulta médica. Eu vou como tradutor, aí recebo por aquela ida. Sim, Ah, escrever sim, meu filho na escola, vou lá fazer a matrícula da criança. sim, Ah, sim, vou abrir uma empresa, eu auxilio na abertura de empresa. sim. Isso Hoje, aí. todos os serviços administrativos da Suíça, eu faço todos. Só, ué, mas você entende de aposentadoria? O que eu não entendo, eu digo que entendo, eu vou estudar e vou entender e vou fazer. É isso mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa, é isso aí, você aproveitar as oportunidades, não falar não e encarar, porque agora me fala, não é querendo, vamos lá, eu vou falar, vou puxar a sardinha para o lado do brasileiro, porque é o meu povo, é o povo onde Sim. eu conheço, mas, cara, qual que é a outra pessoa que ia falar assim, cara, eu vou dar aula lá no McDonald's, na mesinha do McDonald's, vai, desculpa, não é verdade? Não é coisa de brasileiro, cara. Não, as pessoas dizem assim, não dá para fazer, não tem condições. Tá bom? Por que não tem condições? Ah, por isso, por isso, por isso. Tá. Eu vou orar e vou encontrar uma solução. E pronto. E Deus dá a solução. Mesmo que essa Sim. solução, para muitos, seja uma coisa surreal, até para mim, Aham, eu falo assim, nossa, é surreal sim, mesmo. Mas eu vou me tocar e tem dado certo. Então, verdade. assim, não sou melhor do que ninguém, não passo a perna em ninguém. Eu apenas persevero. Sim. Não, e o mesmo que não deu certo, pelo menos você tentou, né? Eu tentei e Exatamente. realmente não deu certo, mas eu tentei. Não, né? Ah, você vai trabalhar com. Não, não vai dar certo para trabalhar com isso. Eu falei, mas por que não? Não, porque muita gente já tentou, não deu certo. Eu falei, gente, cada um tem a sua experiência. É verdade. A minha história, eu que tenho que traçar, não tem jeito. Se eu tiver que quebrar a cara, vai ser aprendizado. Se der certo, Sim, pronto, vitória. sim, sim. Então hoje eu posso dizer Leonardo, que eu sou um cara super realizado. Super. cara, que Deus te abençoe, sempre te conserve assim, anda pelo trabalho social que você faz, justamente com que ajudando pessoas, tem muitas pessoas que não têm condição, Tem, é, muita você faz gente. alguns trabalhos voluntários aí, cara, isso aí é uma coisa que Deus te retorna, né? O universo te retorna de volta com pessoas te procurando. Você agora conseguindo aí um posto maior, ser presidente da academia, né? Cara, E assim, isso aí é o universo que dando de volta o bem que você faz pelas pessoas. porque é o que a gente tem, é a nossa missão, o nosso chamado. Eu não tenho necessidade de passar a perna em ninguém, não tenho necessidade de mostrar que eu sou melhor. Não sou melhor do que ninguém. A mim, Léo, qual é a sua diferença em relação aos outros? A minha diferença é que eu sei das minhas limitações, das minhas fraquezas, coloco Aham, tudo na mão de Deus e peço, guia meus passos. Pronto. É Deus quem guia. E se você é dócil a Deus, Deus guia. Não tem aham, como dar errado se você está sob a vontade de Deus. sim. Então, é assim que eu conduzo a minha vida. Eu não faço nada sozinho. Eu tenho, por exemplo, sempre tive, desde o Brasil, diretor espiritual. Antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer coisa, eu tenho aquele que vai me aconselhar, me orientar, puxar minha orelha. Léo, você precisa disso? Se parar, analisar humanamente? Não. Aham, Mas espiritualmente, sim, eu não sou autossuficiente. Então, eu tudo. Hoje, como presidente da Academia de Letras, eu tenho uma equipe, eu montei uma equipe, faço questão de tudo conversar com eles, pedir ali o aval deles. Olha, posso decidir e fazer tudo sozinho? Posso. Tenho autoridade para isso? Tenho. Quero fazer assim? Não. Eu quero me submeter? Sim. Ah, mas você é o presidente, vai submeter? Vou. Eu não sou sim, autossuficiente. Então, eu preciso ouvir uma segunda opinião, posso discordar, posso concordar, ou vou olhar de uma forma diferente, que eu não tinha nem percebido, e pronto. sim, sim, verdade, verdade. Então, é possível para o brasileiro viver fora do ninho. É fácil? Não, não Sim. é fácil. Né? Você sair do seu país, da sua cultura, da sua língua, e hoje eu me torno até meio estrangeiro, até no Brasil. Quando eu vou ao Brasil de vez em quando para ver a família,
Ah, Eu estranho muita coisa, porque assim, realmente é um estilo de vida bem diferente. sim. Mas não é estranhar no sentido de, agora eu sou snob. Tanto que muitos amigos agora, eu convidei, da época da educação, para serem acadêmicos aqui da Academia de Letras. Tá. E eles ficaram assim, super emocionados. Cara, você está lembrando de mim? Eu falei, por que não? Sim, Você ajudou na minha carreira, no meu processo, no meu dia a dia, no Estado. E eu, por que eu vou. Porque às vezes as pessoas pensam assim: tá na Suíça, tá bem, já fez a vida dele, esquece o Brasil, esquece. Não, eu sei da onde é a minha raiz, da onde eu saí. E o cara, ele só pode se dar bem quando ele olha para a sua história, para as suas raízes. Né? Eu tenho da onde eu saí, eu sei da onde eu saí e sei para onde eu quero ir. sim, Eu tenho isso em mente, todo o caminho fica mais tranquilo de percorrer, porque você sabe que da é onde verdade. você veio e para onde você quer ir. Aham. Eu não posso trilhar o meu caminho rejeitando a minha história. Hoje eu sou o que sou graças à minha história, graças ao meu E pai, você, à minha então, mãe. se você fosse uma pessoa, tivesse passado por cima de outras pessoas, prejudicado, usado outras pessoas de escada para você subir, hoje, de repente, você teria, vamos supor, você está em um lugar legal, e indica alguém. Você não tem ninguém, porque os caras iam falar, aquele cara lá me. Né? Não, para você ver, olha o exemplo disso dos frutos que a gente colhe. Quando eu mudei para esse apartamento aqui, o apartamento estava vazio. Certo. Não tinha um móvel, nada. Estava saindo desse período de crise, que aqui é muito difícil de achar local para alugar. Eu Tá. morava num quarto com uma família suíça, de amigos, e apareceu, eu falei, não, eu preciso dar um basta na minha vida. Minha vida, ficar trabalhando para pagar conta, não respirar naquele estresse, não dá. Eu preciso melhorar minha vida um pouquinho. E aí eu conversando com Deus, falei, não, não, pronto, vou mudar para a França. Primeiro ia para Portugal e tal, meio contrariado, mas aí, não, Léo, vai para a França, é do lado e tal, custo de vida mais baixo. Eu falei, vou fazer um teste. Se não der certo na França, eu já fazia os meus trabalhos, eu falei, se eu vou para Portugal, o que eu ganho na Suíça, eu vivo como rei em Portugal. Mas aí surgiu a oportunidade da França. Eu falei, não é tão barato quanto Portugal, mas é bem mais barato que a Suíça. Então, Tá. vim para cá. Cheguei na. Encontrei um apartamento, uma ex-aluna me passou o contato da proprietária, eu por telefone, a gente não se conhecia. Ela, eu ia vender o apartamento, essa sua aluna, eu conheço ela, me falou de você, e eu decidi deixar de vender e te alugar. Só Olha. que eu não tinha trabalho fixo, né? Trabalho por conta Uhum. própria, Sim, então não sim. tinha ficha de salário, isso é um problema aqui. Eu falei, expliquei minha história, olha, não tenho, expliquei tudo, fui super franco. Não, tudo bem. Eu falei, olha, só que para o meu contrato com esse quarto dessa família suíça ainda tem 2 meses. Eu não tenho condições de sair daqui, pagar 3 meses de aluguel para você, que era o aluguel e 2 de calção, e mais 2 meses de aluguel do quarto, Sim. ganhando só isso. Impossível. Tá, tá. Aí eu, pronto. Passou o primeiro mês, ela esperou. Eu falei, não vou esperar mais um mês, e daqui a pouco ela vai acabar ou alugando para outro, ou eu preciso conseguir esse apartamento. E comecei a pensar um monte de gente. E não tem condição, não tem condição, não tem condição, porque, como eu disse lá no início, o povo aqui para ajudar é complicado. Bom, amém. O menino que eu pensei, um amigo meu, foi meu aluno, foi o primeiro que eu pensei, mas o que eu descartei logo de cara, porque ele acabou de ser pai. Tá. Bom, não vou pedir, o cara acabou de ser pai, né, com despesa com bebê e tal. Ele tinha uma situação boa, mas quando eu vi que não tinha mais jeito, ou eu pedi ou eu perdi o apartamento, eu falei, o não, eu tenho outra filosofia. O não já tem, o que eu tenho a perder? Sim, sim. Pronto, cheguei e falei, fulano, ó, a história é essa. Eu tenho meu pedido de subsídio da saúde na Suíça, que pode sair a qualquer momento. Só que para ele sair, pode sair dentro de um mês, pode sair dentro de 2, 3 meses. E eu preciso do dinheiro antes, eu preciso do dinheiro para alugar o apartamento. Tá.
1.300 francos. E aí, ele, Léo, vou pensar e te falo. Aí me ligou. Tá, eu te empresto. E ainda falei com ele, olha, eu te pago a metade em dinheiro, assim que sair meu subsídio, e vou pagando até dezembro, né, o restante, o do ano passado. Aí ele, não. Tá. Então diz, como é que você quer que eu te pague? Não, você não vai fazer assim. Você só vai me dar a metade. A outra metade, eu vou ser seu cliente. Todos os serviços que eu tive minha filha, preciso contratar uma babá. Você vai preparar o contrato para a babá, você vai pagar o salário da babá, vai tirar o passaporte da minha filha, certidão de nascimento da minha filha, vai voltar a me dar aula de francês. Você vai pagar com o serviço. A proposta saiu dele, não foi minha. Eu ia pagar em Sim. dinheiro. Ele falou que não aceitava e que eu ia pagar desse jeito. Foi muito Olha que melhor do que a bacana. venda, né? Pronto. Eu consegui o apartamento, cheguei aqui, não tinha nada. Eu só botei no Face, gente, consegui um apartamento, eu não tenho nada. Em menos de uma semana, meu apartamento estava 100% equipado. Olha só que bacana. Escritório com vários móveis. Eu tenho um balcão grandão, com mesa, com cadeira, para você ver a vista. Várias cadeiras, mesas, cama de casal, cozinha, banho, tudo. Eu ganhei tudo. Olha Louça, que maravilhoso. micro-ondas na caixa. Os amigos. Léo, você faz isso para todo mundo. Todo mundo que chega em Genebra, você pede. Você é o cara mais pidão que tem em Genebra. Pede móveis, tudo para todo mundo. E peço mesmo. A pessoa chega, não tem nada, pode deixar. Eu consigo um monte de coisa para as pessoas. Eu falei, gente, olha, dessa vez não é para os outros, não, é para mim. Todos aqueles que eu ajudei, que conseguiram regularizar a vida aqui, Sim, o retorno. todo mundo se movimentaram, fizeram a mudança. As pessoas não só me deram, como trouxeram as coisas para minha casa. Porque eles sabem que eu não tenho carro, não dirijo. Uhum. Não, eu tenho uma geladeira. Estou levando para você. Eu tenho a cama de casal e o fogão. Eu tenho não sei o quê. Que Em uma bacana. semana, minha casa estava toda. O que eu comprei para minha casa? Uma cafeteira e uma sanduicheira. O resto tudo eu ganhei. Olha que maravilhoso. Talher, louça, tudo nos mínimos detalhes. É o fruto do seu trabalho. Se você fosse um cara que não fosse um cara gente boa, que não fosse um cara bacana, você não ia conseguir nada disso. Você sabe disso. Sim, mas se eu falo para todo mundo, gente, a única coisa que eu tenho é o meu nome, então eu tenho que Sim, andar muito certinho. Em primeiro lugar, em gratidão a Deus, porque tudo sim. que tenho, que sou, é Deus quem deu, Deus quem faz, né? Eu apenas. Meu papel é obedecer. Eu tenho um dilema também: quem obedece não peca, então eu procuro obedecer a Deus o máximo que eu posso. E então, para mim, isso eu levo e trago isso para minha vida e falo, gente, princípio não se negocia. Sim. Então, olha. E a outra coisa que eu aprendi a ter muita resiliência, porque a gente aqui fora tem que ter resiliência. Porque o que acontece, né? A gente fala muito aqui, ó, a pior raça que tem é brasileiro e português. Eu posso falar mal das duas, que eu sou brasileiro e sou português. Para passar a pé. Assim, brasileiro da mesma forma, tem um coração de ouro. Quando você pega alguém bom, ele é bom, mas você também tem muita gente que só Jesus na causa. Sim. Então, o que acontece? Eu aprendi a fazer assim. Pessoal, gente, para 2023 vai ser meu ditado pessoal. Ou soma ou some. Não no sentido de eu vou tratar Perfeito. mal, nada disso. Perfeito. Eu vou fazer o meu caminho, que eu acredito, que eu sonho. Quem quiser vir comigo, vem somar. Sim, 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 sim. Quem não está somando, some. Segue Verdade. seu rumo, que Perfeito. Deus Perfeito. abençoe, guie, guarde, Perfeito. pronto. Perfeito. Então virou o meu dilema: ou soma ou some. Pronto. Perfeito. E Você aí o fazer. meu estresse acabou, porque você fica, Sim, decepcionei sim. com
fulano, me decepcionei com ciclano. Sim, sim. Não. Queria ficar criando muita expectativa, né? Exato. E a minha ideia é, hoje eu falo assim, eu conto comigo. Eu falo, não por ser autossuficiente, não é isso. Eu conto comigo. Sim, Mas, na presença de Deus, Senhor, olha, tá contigo. E aí, ele me mostra aqueles que vêm somar comigo e pronto. E vida que segue. verdade. Sim. Legal, muito bacana. Eu quero fazer uma pergunta agora para você sobre turismo. Uhum. Quando você chegou aí na Suíça, o que você achou mais diferente? Você desceu aí, o que você achou mais diferente, que te chocou, que você não esperava, na questão da cultura deles, de comida, de alimentação? Conta para mim, conta para Então, gente, né? a Suíça é um país encantador. Primeira coisa me impressionou muito foi a água. Né? Como assim? No centro da cidade, Genebra, cidade grande, Tá? os rios, tem mais de um, água cristalina. Não Jura? existe poluição. É aquela água de pesca que tem peixe e tal. Cristalina. Você imagina uma grande cidade passar um rio, o rio 100% limpo dentro de uma cidade. Não, eu não consigo imaginar porque normalmente tem um esgotinho jogando lá no rio. Aqui não tem. Você vê o fundo do rio. Olha, que impressionante. Você vê. Aqui você bebe água da torneira do banheiro. Você está no banheiro, pega a água ali e bebe. Tranquilamente. Sem medo de nada. Então, isso me encanta muito na Suíça. Me encanta muito na Suíça a estrutura do país, 10. Transporte público funciona perfeitamente. Saúde. A saúde só tem um problema. Os médicos não têm a formação boa que os nossos médicos têm. Já, Nosso já médico, falar uma nosso coisa para médico é você, pauleira, né? Nosso médico falar uma pega coisa para tiro, você que bala, fogo, bomba. então, falar uma coisa para ti, isso que o Alejandro, que é um amigo que eu entrevistei, que ele morou no Japão, e ele estava comentando essas coisas comigo, porque depende da cultura do país, eles não estão acostumados com o nível de violência que nós temos no Brasil, e o médico lá da urgência e da emergência, ele está preparado para atender todo tipo de ocorrência. Faqueado, baleado, faltando um braço, sabe, amputação de perna e tal. E ele falou que realmente tem médicos que eles ficam meio, dependendo de lá, que eles não sabem lidar com essa situação, Não, não sabe. porque não é comum, não é uma coisa corriqueira. Não sabe. A estrutura da saúde é formidável. O hospital aqui tem de tudo de primeira mão. Então, você entra no hospital, o tratamento é VIP. Vai fazer um exame, um scanner, tudo perfeito. Mas, infelizmente, o médico, no trato humano, a formação acadêmica dele fica a desejar. Aqui são 2 remédios, Dalfragan e o Ibuprofen. Os milagreiros. Você tem, ou é o paracetamol ou é o analgésico. Tá, Pronto. toma de pirona, vai para Para casa, toma de tudo, pirona. para tudo. Então não existe outra coisa nessa vida aqui, os remédios milagreiros que eu chamo. Né? Porque os médicos não têm uma vivência que os nossos médicos têm. Então eu falo assim, gente, se trouxesse os médicos do Brasil para a Suíça, aí ninguém nem morria, gente. O povo só ia morrer por morte natural, não de Eu doença, porque ia tenho, ficar curado. eu tenho um amigo ortopedista aqui que ele dá palestra nos Estados Unidos. Não, os médicos brasileiros são muito bons. Nesse ponto, a gente acha que a saúde no Brasil. A saúde no Brasil, infelizmente, é precária por conta dos políticos, não por conta dos Sim, médicos. sim. A questão é de gestão e tal. Gestão, Falar nisso, um exatamente. abraço para o doutor William, ortopedista. William, abraço para você. E na educação, como aquilo que eu te falei, então, assim, o país ele tem de estrutura top. Os lugares paradisíacos. Você vai aos pontos turísticos da Suíça, então, aquela tela de pintura, não. Sim, sim, O ao vivo é mais bonito que na tela. sim, sim. É surreal. Imagino. As cores, o céu tem mais brilho, você fica encantado. Eu fico assim.
E outra coisa que eu sou apaixonado, eu sempre gostei de frio, né? Porque você é carioca, só calor o ano inteiro, né? Então eu já Sim, gosto. sim. Então, a neve, gente, eu viro criança com neve. Jura? Pode, eu estou aqui há 6 anos, vejo neve todos os anos, mas o meu encanto não acaba. Minha vontade é nevou, sair correndo na rua, pegando, fazendo bolinha de neve, jogando nos outros. Então, Que eu tenho que me bacana, tá controlar. certo, tá certo, Eu isso incorporo, mesmo. eu incorporo, Ih, let it go, chegou, let it go, let it go. E costume de comida, eles têm alguma comida específica, pratos específicos, assim, que são Tem, dele, que você achou muito diferente, falou, esse negócio aí é estranho. tem, ó, o fondue, Aham, raclette, que é um batata com queijo derretido, tá, e, e tem um outro que é a batata também que eles fazem com ovo e tal. Tem os pratos, tem a salsicha, mas assim, a nossa culinária dá um show. A comida brasileira é. Tanto é, Genebra tem tanto brasileiro e português que a segunda língua extraoficial é o português. tá. Você acha português para tudo quanto é lado. E Português de Portugal. português, Portugal e brasileiro, por todo lado. Aham, Então, você pode falar português em Genebra, porque quase todo lugar tem gente que fala português. A outra coisa que é muito famosa, conhecida, é a nossa picanha. jura? Sim, porque assim, já nos açougues já vem escrito picanha. Não Sim, coloca já nem mais o nome em brasileirado, francês, picanha já coloca mesmo, picanha. picanha. Por quê? A tradição aqui agora virou, por conta da quantidade de brasileiro, no verão, os parques públicos eles têm churrasqueira pública. Aham, Então as pessoas no verão ou vão para a beira do lago tomar banho no lago, que aqui não é praia, é lago, aham, não tem praia, né? Mas a gente faz, ele bota areia, faz como se fosse uma praia, mas é um lago, é água doce. certo. E então as pessoas vão tomar banho no lago ou vão para o parque e fazem churrasco. E hoje, em Genebra, o churrasco brasileiro é o mais conhecido. Tanto que os açougues, eles já chamam a picanha. Porque quando Picanha mesmo. Aham. vamos comer uma picanha? E você já vai, Monsieur, bonjour, monsieur, je voudrais une picanha, s'il vous plaît. Uma picanha, por favor. Que legal. E vai escrito, dá a plaquinha lá, tudo em Picanha. francês, lá, picanha. Ah, Sim, que vous avez la bacana. picanha brésilienne? Eu falei, oui, la picanha brésilienne. Que bacana, que legal. Que prazer falar com você, ouvir sua história. Sim, prazer é meu. E com certeza, é, todos aqueles que querem conhecer podem entrar em contato comigo, tá? Conhecer a trajetória aqui na Suíça, como fazer para Sim. migrar, o passo a passo, eu dou toda a orientação. Não cobro nada por isso, né? Aham. Você cobra pelo serviço de Não, por orientar, não. Tem gente que cobra, não, vou perder tempo falando, vou cobrar. Não. Eu atendo Sim, todo sim, sim. mundo com todo carinho. Às vezes eu falo, olha, vou retornar um pouquinho que eu estou dando aula, porque na Sim, maturidade, sim, é sim. Também não é, né? Sim. né? Você tem Mas que eu pagar as sempre contas. retorno. Você tem que pagar as contas também, né? Não, com certeza. Então, nosso fuso horário é de 5 horas, né? De diferença. Então, eu atendo todo mundo. O meu WhatsApp, mais 41, que é o DDI da Suíça, mais Aham. 41, 79 412 5997. Mais Deixa 41. eu anotar aqui, vou colocar aqui embaixo, só um minutinho. Beleza. Vamos lá, vou fazer agora, hein? Diga aí. Mais 41, Mais 41, 79 79, 412 412, 5997. 5997. Vou colocar agora aqui, ó, embaixo, para o Uhum. pessoal já ir anotando. E tem o meu e-mail também, que é o leonardofloresconsultoria@gmail.com. Já vou colocar aí para o pessoal já ver aqui o contato do Leonardo. É mais 40.
Vamos lá. Ai. Eu sou meio cegueta. Por causa da idade, sou meio cegueta. Eu tenho que levantar aqui, eu tenho que ficar de longe para enxergar. Acredita? Acredita, eu uso óculos, ó. Mais 41, 79. Ó, 79. estou falando de novo para o pessoal poder decorar. 412, 59, 97, tá certo? Certinho, perfeito. Olha lá, ó, já está passando aqui embaixo. Quem quiser anotar, pode aproveitar, anota. Confere se está certinho aí, Leonardo. 412, 5997, certinho. Uhum. Olha lá, perfeito. Então, e além disso, ele vai trazer, vai mandar o material dele para mim. E no final do vídeo, além das imagens, das fotos que ele vai mandar, da trajetória dele, ele lá no Rio, ele dando aula, ele toda essa memória dele, ele vai mandar para mim. E eu vou colocar no final do vídeo para vocês ter também, além de imaginar, o visual, para saber do que ele está falando. Eu vou fazer uma coisa também para os seus ouvintes. Aham. Aquele que entrar em contato para algum serviço de consultoria e falar que ouviu no Fora do Ninho, Brasil, vai ter 10% de desconto. Pronto aí, ó. Rapaz, agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Então, a galerinha aí do pessoal, Fora do Ninho... Quem entrar em contato com o Léo e falar que viu aqui no Fora do Ninho, além de dar todo o suporte, toda a orientação gratuitamente do passo a passo para fazer, se ele decidir fechar algum serviço, ele vai ter 10%. Que maravilhoso! Eu acho que eu vou mandar minha mulher entrar em contato com ele. Não fala que fui eu, fala... Ouvindo Fora do Ninho. Ai, querido, prazer falar contigo, viu? Igualmente, meu querido, igualmente. Eu que agradeço a oportunidade. Sim, eu que agradeço. E olha aí, pessoal, vocês notaram que eu estou falando com uma celebridade, hein? Eu, sem saber, estou falando com uma celebridade. Não, apenas sou um brasileiro que sonha e que procura realizar, só isso. Sim. Um prazer, que Deus te abençoe. Seu trabalho é maravilhoso. Fiquei encantado com você mesmo. Muito obrigado. E queria que você, para encerrar... deixa eu lembrar, só um minutinho. Curte aí, compartilha e se inscreve no canal, dá essa força. Se você tem aí se você tem um amigo, tá, em qualquer lugar do mundo, ou familiar, que você quer ver a história dele sendo contada aqui, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer. Inclusive, eu também vou estar divulgando aqui nas redes sociais. Legal, sim. Vou fazer o Fora do Ninho ser conhecido na Suíça. Eu que agradeço. Suíça, França, Espanha, Portugal. Olha, sim. Porque aí a gente divulga nas redes sociais, nos eventos e nos programas de rádio. Eu falei do outro programa de rádio, eu falei só de um. Sim. Só para finalizar bem rapidinho. Pode falar, tranquilo. Aos domingos, eu faço o programa... Quando eu assumi a Academia de Letras, eu tenho um programa todo domingo, 21 horas, chamado Navegando pelos Mares da Lusofonia, onde eu promovo a língua, a literatura e a cultura, a arte e a poesia de língua portuguesa para todo lado. Olha que interessante. Não, repete aí, repete o nome. Navegando pelos Mares da Lusofonia. Ele acontece na Rádio Madalenas News, onde eu faço os 2 programas. Sexta-feira, imigração, para dar suporte ao imigrante que vem para a Suíça ou para Portugal. E domingo é um programa cultural, onde eu trabalho a parte de literatura, arte e poesia com os acadêmicos da ALALES, que é a Academia de Letras e Artes Luso-Suíça, que hoje eu estou presidente. Então... Agora, me conta uma coisa. Como que esse cara faz? Ele dá assessoria, ele dá aula, ele é presidente da academia, ele é colunista e tem 2 rádios. Cara, você é um cara multiuso. Parabéns. Ele tem que viver, não tem jeito. Então, eu acredito
que assim, eu busquei trazer para a minha vida tudo que eu gosto, tudo que eu sonho. Então, o Sim, meu trabalho, ele também é o meu lazer, é o meu prazer, é a minha realização. Por isso que eu disse que eu sou um cara realizado, porque eu consigo desenvolver todas essas atividades, que são coisas que eu, além de ser formado, são coisas que eu tenho prazer, que eu sim, sonhei em fazer. sim, Então, a minha grande realização, a pessoa assim, qual é o segredo do sucesso? Não é o dinheiro. Dinheiro é consequência. Ainda chego sim, lá. Claro que eu não estou sim. dizendo que eu não estou descartando dinheiro, não, que eu quero ganhar dinheiro. Eu falo assim: olha, ser pobre um dia vai, mas a vida toda está difícil. É verdade. Então, para mim, mas dinheiro não é tudo, não é o meu norte. O meu norte é fazer aquilo que me dá prazer. Então, quando eu desenvolvo todas as minhas profissões de forma prazerosa, eu me realizo de tal forma. Então, eu trabalho, eu faço o meu horário, eu sou o meu patrão, eu sobrevivo do que eu faço e tudo que eu faço com grande realização. Perfeito. Então, eu tenho como dizer que eu não sou realizado? Muito. Sim, sim, sim. Verdade. Você conseguiu uma coisa que muitas vezes as pessoas morrem sem conseguir, porque ficam buscando errado, de uma maneira Ah, e errada. estou escrevendo alguns livros que em breve, né, eu sou o lado escritor, ligado na minha área de psicopedagogia. Então, são contos, são todos os gêneros literários, onde eu estou fazendo paródias. Por exemplo, só para você ter uma ideia, você vê como é Pode bacana. falar. Eu dormindo, vem essas ideias, eu não consigo nem dormir, né? Acorda, eu falo assim, gente, eu tenho que dormir, eu preciso dormir. Não, e E faz, aí não, e você fala, tem e o pessoal ter noção que horas é agora aí. 2h31 da manhã. Nossa! Então você tem, por exemplo, eu fiz paródias. Qual é a ideia desses livros que eu vou lançar? Não tem no mercado, são livros Tá. diferenciados. Eles são livros que ele vai contar com a educação inclusiva. Então, Down, autista, quem sofre de dislexia, bullying, deficiente visual, deficiente auditivo, mental, enfim, quem sofre de nanismo, todo esse público de educação especial. Aham. Eu vou trabalhar com gêneros literários diferentes. Um vai ser tipo uma revista em quadrinhos, outro vai ser um romance, outro vai ser poema. Então, são gêneros literários diferentes, atendendo a essa educação inclusiva, com paródias. Por exemplo, Reina Davi, a história de um menininho chamado Davi, ele faz relação ao rei Davi. Aham. Cleo e Petra na pirâmide, duas irmãs, como Cleópatra, Cleo e Petra. Sim. E aí conta as histórias dessas duas meninas que são irmãs. Tipo, Odaci Pereira, né? É o nome de um menininho que nasceu sem perna, Saci Pererê. Sim. Odaci, de Saci, Sim, 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 sim. Pererê, Pereira. Então, eu transformei Aham. o nome em português Sim, brasileiro sim, sim. para fazer correlação com o folclore brasileiro. E aí eu vou contar a história de um menino que não tem perna e com as dificuldades que ele tem de acessibilidade e tudo mais. O outro se chama Bianca das Neves e os Sete Anãos. Ótimo. Então, essa é a Perfeito. menina que sofreu muito não e tem baixa autoestima. Sim, Então, como trabalhar a questão da autoestima na criança. sim. Pedro Inóquio, o menino mentiroso. Né? Então, por que aquele menino mente Legal. tanto? Sim. O filho prodígio, aí eu vou trabalhar a questão do superdotado. Né? Tem um filho pródigo Tá. e tem um filho prodígio. Sim, sim. Anão e Eva, o paraíso perdido. Então, a relação Uhum. de um Sim, anão sim, com uma sim, mulher. sim. Bernardo de Botas, Tá. né? Do Gato de Botas. Os três ceguinhos e o amiguinho mau, né? Os três porquinhos e o lobo mau. Sim, sim, sim. Então, três crianças cegas
e que tem uns amigos que fazem bullying por elas serem Tá, deficientes tá. visual, então trabalhando esse mundo do deficiente visual. Daniel na Boca dos Irmãos, né? A Cova dos Legal, Leões, bem o criativo. que sofre bullying, então vou trabalhar a questão do bullying. Vanusa, o olhar de pedra, Tá, Medusa, né? sim, Então a sim. questão da pessoa que fugiu a palavra agora em português, não é psicótica, é a pessoa psicopata, uma psicopata. Psicopata, tá. Então, vou trabalhar a questão do comportamento psicopata. Então, esse olhar de Tá. pedra, olhar frio, olhar Psicopatia, sim, sim. sentimento, aquela Não tem coisa toda. empatia. Uhum. A Bela entristecida, Sim, sim. então, da questão da autoestima. Eli babava, Ah, ele babá. que vai ser a história de um menino que sofre de deficiência mental. Tá, Então, essa. Sem palavras, um diálogo de sinais, questão sim, do mudo. Carro e Céu, Meu Mundinho, o autista que sim, vive no próprio sim, mundo, sim, sim, sim. Carrossel. Perfeito. O Gênio e os Três Desejos, Tá, também superdotado. Doca, Gordofobia Assassina. Então, tá, a questão do obeso, né, que sofre muito sim, preconceito. Então, todos eles vão ser obras e gêneros literários diversos. Um vai ser sim, vai. quadrinho, outro vai ser poema, outro vai ser romance, outro vai ser conto, outro vai E eu ser acredito que você vai ser pioneiro na área, né? No gênero, no estilo. no estilo, exato, de trabalhar os contos de fada e textos bíblicos com uma vertente inclusiva, trabalhando a educação especial, como eu sou psicopedagogo, uma das minhas Sim. formações, e a literatura. E Então, eu você vou. acredita, desculpa te cortar, Sim, você acredita, sim. quando você estava falando da academia e tal, veio na ponta da língua, eu deixei você falando, eu ia te perguntar, falei, está na hora de você escrever um livro, acredita que eu ia falar isso? Eu também pensei nisso na hora de escrever um livro. Aí Deus me manda esse monte, de uma vez só. Eu acordei de madrugada com as ideias Cara, borbulhando na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso dormir. Eu falando com Deus, Senhor, tudo bem, eu sei que toda vez que eu estou dormindo você me dá ideia, mas tem que ser agora, eu estou tão cansado, pode ser depois, não. E aí veio assim, anota. Eu levantei, peguei o celular e botei os e foi, nomes. Pronto, só anota os títulos dos livros, o resto tudo vem depois. sim, E aí veio perfeito, exatamente essa ideia, assim, calma aí, mas não tem. Quando você vê dislexia, autismo, TDAH, sim, são livros sim, técnicos, sim, sim, uma abordagem mais técnica. sim, Você não vê uma abordagem romantizada, com sim. conto, com história. Até pode ver uma historinha ou outra, mas fazer esse jogo de paródia. Normalmente é um livrinho, um livretinho, uma coisinha É, assim, você né? vê uma. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo paródia, eu estou fazendo gênero literário diferente, eu estou Ah, fazendo educação inclusiva e trabalhando a questão da empatia. sim. Já pega isso aí, já registra no teu nome, já põe a ideia aí, já dá uma registrada lá para ninguém, ó, É verdade. né? Verdade, verdade. Não, mas eu também não me preocupo muito com isso, não, porque assim, eu e Deus. Você vê, ó, Tá. você está aqui Sim. sendo o primeiro, praticamente, saber disso. Quase ninguém sabe disso. E Olha está que sendo bacana, divulgado. que honra. Porque na minha cabeça, o pessoal fala assim, Léo, você não tem preocupação de roubarem suas ideias? Eu falei, gente, não, o sol nasce para todos. Sim, verdade, é verdade. Até quando eu dou aula de francês, tem pessoas que vêm dar aula, me pedem ajuda, eu ensino o meu método. Tá. Porque eu tenho alunos, meu método, eu já dou aula há 26 anos, 27 esse ano, eu tenho alunos que, com menos de 6 meses, já estão fluentes em francês. Então, eu criei um método próprio, por conta desses anos de experiência, que eu faço o meu aluno aqui, em menos de 6 meses, estar fluente. Claro, ele não vai estar com francês perfeito,
Mas ele Tá, vai se comunicar perfeitamente sem depender de perfeitamente. ninguém. Que é o Ler, diferente que as falar, escolas, que é o escrever. diferente que as escolas fazem, que a escola, quanto mais o aluno ficar na escola, mais eles ganham, né? E tanto que o pessoal fala, mas você não se preocupa de o seu aluno ir embora rápido? Eu falei, não, eu quero que meu aluno vá embora mesmo. Porque se ele conseguiu aprender em 3, 4 meses, significa que meu trabalho deu certo. Sim, Eu não estou preocupado em segurar o meu aluno para receber, eu estou preocupado que ele voe, que ele passe. Tanto que eu tenho aluno, hoje 2 aulas foram canceladas que as alunas estavam passando mal. Ah, tá. Léo, eu estou com dor de cabeça. Vai dormir, descansa. Mas, Léo, você perde. Perco, eu sei que eu perco financeiramente, porque não teve aula. Trabalhou, eu ganho, não trabalhou, não ganho. Sim, sim, Mas eu quero resultado. Eu não quero cumprir agenda. Eu quero que você aprenda. Você aprendeu? Você vai fazer minha divulgação. E pronto. E Deus provê. Deus nunca me deixou faltar nada. Então, sim, vai descansar. verdade, E pronto. verdade. Tá Porque eu certinho. preciso ter esse olhar humano. Eu não posso olhar as pessoas como uma mercadoria. São seres humanos. Sim, verdade. Vou pensar só, não, passando mal, problema dele, eu quero ganhar meu dinheiro. Não, Sim, eu estou passando mal, o que, que você precisa? Posso ajudar? Se eu não posso, então vai descansar, vou orientar e pronto. sim, sim, Aí o aluno, poxa, o cara deixou de ganhar, preocupar com o bolso dele para me preocupar comigo? Sim, é um ser sim, humano. É, sim, virou a minha grande família. Então, sim, verdade. Perfeito. E que recado você tem que dar para o Brasil? Dá um recado aí para o familiar, para o pessoal do Brasil, manda aquela olha, mensagem. o que eu posso dizer, acredite nos seus sonhos, coloca na mão de Deus e vai e se lança. Não escute ninguém, escute a Deus. Você quer ouvir uma opinião? Ore. Pronto. É ali que você precisa ouvir. Se Deus falar, vai, não pense. Vá, se lance. Verdade, é verdade. Porque a gente muitas vezes deixa de viver, deixa de sonhar, deixa de realizar, porque dá ouvido a tanta gente. Verdade. Não vai dar certo. Você não serve para isso. Que não... Se eu desse ouvido para os outros, eu estava lascado. Eu É isso mesmo. aprendi, eu aprendi a me lançar. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso ouvir. Então, quando eu paro, não é que eu não escute as pessoas, claro que eu escuto, mas eu coloco tudo na mão de Deus e falo, Senhor, e aí? E o Senhor? O que o Senhor me diz disso tudo? Os prós, os contras, e o que ele diz é o que eu sigo. A sua história já é a prova disso. Teve uma revelação lá que você ia, lá no passado, teve a revelação que você ia estar com a Bíblia, né? Uhum. Ensinando. Foi tudo Não me revelado. arrependo de nada, tudo Deus conduziu. É claro Sim, que a gente passa uns apertos, umas dificuldades, não vou dizer que é tudo uma maravilha, que não é difícil, não é fácil, né? Não estou romantizando a minha história, mas estou dizendo que com fé é possível. Tudo é possível aquele que crê. é isso Então, mesmo. pronto, é só. O que eu desejo é que todos sonhem, acreditem, metam a cara e busquem o jeitinho brasileiro da melhor forma. Não um jeitinho Sim, desonesto, mas o jeitinho de sair da caixinha e encontrar o seu caminho, o seu percurso. sim. E pronto. Cara, o que eu posso falar para você? Foi um prazer. Prazer foi meu. Imagina, Vou você dormir pouco, recebeu. mas vou dormir feliz. Não, você, daqui a pouco você acorda, né, cara? Daqui a pouco você Então, vai vou dormir acordar. pouco, mas vou dormir feliz. Que 8 Eu horas eu dou aula, agradeço. né? Já estou 8 horas da manhã, já estou dando aula. Eu agradeço você disponibilizar o seu tempo para vir aqui no meu canal, expor a sua história de vida maravilhosa. Eu estou honrado e estou muito feliz por você ter disponibilizado o seu tempo para mim. Nada, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, a sua sensibilidade de parar para me ouvir e aos teus seguidores também de estarem ouvindo. Então, podem entrar em contato comigo, que eu puder ajudar. Eu estou à disposição para servir. Na vida, a gente precisa estar sempre para servir. Pessoal, curte a página aí, compartilha, se inscreve no canal. Lembrando que nós vamos deixar todos os contatos na descrição do vídeo e vamos pôr
as imagens que o Leonardo vai mandar para a gente no final do vídeo. Querido, um prazer falar contigo. Muito Igualmente. obrigado. E a Lales, você pode encontrar na rede social, o Instagram da Lales, que é Academia de Letras e Arte Luso-Suíça. O meu, professor Leonardo Flores, também se acha fácil. Claro, tem muito Leonardo Flores por aí, mas eu sou legítimo. Brincadeira, gente. Eu vou colocar lá no final, eu coloco no final para Tem você. aí. Então, pode me achar no Instagram, no Facebook. Vai ver essa carinha gordinha aí, vai identificar logo. Obrigado, foi um prazer falar contigo, viu? Igualmente, meu querido. Fica com Ó, Deus, Deus abençoe. pessoal, ó, Fora do Ninho Brasil, lembrando que tiver aí contato de pessoas que gostariam de estar dando depoimento aqui no nosso canal, ou que você quer ouvir a história de um amigo, de um parente, entre em contato com a gente, que a gente vai ter todo o prazer de bater esse bate-papo. Querido, um prazer falar contigo. Igualmente. Como eu sempre digo, Fora do Ninho Brasil, a sua experiência é a nossa viagem. Falou, pessoal, até o próximo vídeo.